Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer muito o convite do Lopes, que fez o convite e em alguns milissegundos eu aceitei, né? Então agradecer muito o convite, agradecer ao meu amigo Flávio também por ter abraçado esse evento junto com a ABSEG, né? Delci, também a BCFAB, abraçou, Yuga, né, no Semesp, nosso amigo Jacobson também, da Breves, Daniel está aqui, né, representando a Fenaval, e tantos outros, né, o Tinoco, que a gente tem uma passagem muito engraçada, que eu não vou contar agora, mas depois eu conto. Tem uma passagem muito boa, que essa vale a pena. Mas eu quero só, então, inicialmente, gente, agradecer a vocês, principal a gentileza de sempre, né, agradecer esse carinho, a dona Vilma que está aqui nos assessorando nesses dias, e dizer da minha felicidade, da minha alegria de estar aqui. Tá? Então não posso deixar de registrar essa alegria, essa honra de estar aqui podendo falar para vocês. Porque a maior honra que alguém pode ter é ser ouvido. E eu me sinto muito lisonjeado de tantas pessoas terem saído de suas casas hoje tão cedo para estarem aqui e tantas outras, né, que estão nos acompanhando ao vivo e online em todo o Brasil. Né, eu já tenho notícias aqui que tem gente lá em Bacabal, da Forbac, assistindo, tem gente em Salvador, da EBF, assistindo, tem gente no Brasil inteiro nos assistindo. Então, é um prazer, é uma honra poder falar para vocês. E a nossa ideia aqui é investir um tempo. Nós não vamos gastar tempo, nós vamos investir um tempo. Investir 1 hora, eu vou investir aqui algo em torno de 1 hora e 20 mais ou menos, falando para as senhoras e para os senhores tudo aquilo que eu acho relevante dentro desse tempo. É lógico que eu poderia passar o dia inteiro aqui. A minha última fala em São Paulo foram 4 horas num evento da Contrasp. Então, mas a gente vai investir aqui algo em torno de 1 hora e 20. A gente para, faz um pipi stop, toma um cafezinho, né? Come um docinho. Não sei se vai ter docinho, mas um salgadinho tem. E aí a gente volta. À medida da minha fala, foram surgindo dúvidas, pega o celular, pega papel e caneta para quem ainda for mais do meu estilo analógico e vai anotando as dúvidas, as perguntas, e ao final a gente volta com perguntas e respostas e aí o tempo vai ficar com os organizadores aqui. Se quiserem, eu fico aqui até 18 horas, não tem problema nenhum. A perna está acostumada a ficar de pé, tá? Então, combinado? Vou investir aqui mais ou menos 1 hora e pouco com vocês e a partir daí a gente faz um pipi stop e depois volta com perguntas e respostas. Beleza, pessoal? Eu vou só pedir o pessoal da técnica para apagar as luzes aqui, para a gente poder ver bem aqui o nosso slide. Ah, o da técnica, Lopes? Ah, bacana. Ah, muito bom, muito bom. Pois é. Bom, pessoal, aqui, para quem quiser acompanhar nas redes sociais, @professor Campidelli no Instagram, né? Muita gente já interage comigo por lá, às vezes para ver o dia a dia, às vezes para ter alguma notícia mais acadêmica, às vezes para tirar uma dúvida, né? Então, @professor Campidelli é um contato rápido, fácil para quem quiser. Embora eu saiba que muitos de vocês aqui têm o meu WhatsApp, têm o meu celular, e a gente tem um contato muito fluido, né? Eu tento responder o mais rápido possível. Às vezes eu converso no ônibus indo para Minas, 9 da noite, sexta-feira, né, Flávio? Já conversamos no ônibus indo para Minas. Então, a gente está sempre à disposição. A ideia é que a gente tenha um diálogo para que a gente possa crescer juntos, ok? Então, Filipão, feita essa introdução, vamos começar. E aqui, gente, quem já assistiu minhas palestras talvez fale, mas ele vai falar isso de novo? Eu preciso falar muitas coisas, porque tem gente que está vendo a primeira vez, e depois a gente vai ter um viés diferenciado, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Mas eu sempre gosto de deixar claro que o estatuto, ele era uma unanimidade. Por que eu gosto de deixar isso claro? Porque a gente precisa ter memória. E às vezes alguém que pode estar chegando no assunto agora, pensa, mas esse estatuto é isso, mas esse estatuto é aquilo, mas isso aqui está errado, mas isso aqui podia ser melhor. E eu digo o seguinte, olha, eu não tenho nem mérito nem demérito no que está escrito no estatuto. Essa culpa eu não tenho, não fui eu que escrevi.
Ele já estava escrito desde 2009, passou por severas reformas na Câmara lá em 2015, final de 2015, 2016 foi para o Senado e ficou adormecido em berço esplêndido, até quando, no final de 2023, ele foi desarquivado e depois, em meados de 2024, ele foi aprovado e em 10 de setembro de 2024 ele foi publicado. Ele é de 9 de setembro, publicado no dia seguinte. Então, eu não tenho mérito nem demérito no texto do Estatuto, mas, independentemente do que está escrito lá, todo mundo dizia: o Estatuto é a solução para a segurança privada. Se nós não tivermos o Estatuto, a segurança privada vai continuar encolhendo. A segurança privada, ela tende a ruir, pelo menos a formal. A gente está caminhando a passos largos para a informalidade. Então, precisamos do Estatuto. Era uma unanimidade no segmento e era uma unanimidade na PF. Com todos os colegas da coordenação geral que eu conversei, com todos os chefes de DELESP que eu conversei, todos eram unânimes. Nós precisamos do Estatuto porque nós precisamos de ferramentas adequadas para combater a clandestinidade. E se eu não tenho ferramenta adequada, se eu só tenho, eu uso essa expressão, usei uma reunião com as 12 entidades que estão escrevendo conosco a minuta de regulamentação, se eu tenho só um martelo como ferramenta, todo problema eu vou tratar como prego. Então eu preciso, né? E aí eu brinco, a dona Rose, né, minha esposa está aqui, a dona Rose, quando eu chego em casa, né, lá em casa o sofá, ele tem um sensor. Então eu estou em pé, tranquilo. Aí eu vou e faço assim. Cris! Então assim, eu sento no sofá, meu nome vem com uma demanda, né? E para resolver essas demandas, eu preciso de ferramentas adequadas, né, meu amor? Então, às vezes, eu preciso de uma chave de fenda, eu preciso de um serrote, né? A última agora, nós estávamos lá podando, né? E a Rose é mão na massa, né? Então, a gente com serrote, com cegueta, com tudo, fazendo umas podas no jardim. Para limpar o telhado, é outro tipo de ferramenta, né? Para instalar a televisão, e ela gosta que eu instale as televisões porque eu tenho toque. Então, quem me segue no Instagram viu a mala que eu preparei para vir para cá. Você olha, parece uma pintura, né? Alguém escreveu, parece uma pintura no Pinterest. Porque é redondo, né? É tudo simétrico. Então ela gosta que eu instale a televisão. Mas para instalar a televisão, eu tenho que ter uma furadeira, eu tenho que ter uma extensão, eu tenho que ter uma parafusadeira, né? Eu tenho que ter as ferramentas adequadas. Então, o Estatuto, ele trouxe isso para nós. Ele trouxe isso para nós por quê? Porque antes eu dava um auto de encerramento para um clandestino e ponto. E para conseguir fazer um clandestino vir para a legalidade, era um esforço hercúleo. Às vezes a gente conseguia. Eu cito sempre o exemplo do Anjos da Guarda em Minas, que era um clandestino que tinha 4.000 vigilantes, que prestava serviços grandes. E aí o doutor Tadeu Moura, que era o DELESP, ele teve que suar a camisa, e ele encerrava, e ele voltava, encerrava, ele voltava, encerrava, ele voltava, até um dia que ele conseguiu encerrar uma festa gigante, feita por uma empresa americana em Minas Gerais, que a empresa falou com ele o seguinte: nunca mais eu te contrato. E ele citou esse exemplo para nós, dizendo: foi aí que eu fui para a legalidade. Hoje ele tem lá, segundo ele, seus 1.200 vigilantes regulares. Ele saiu da clandestinidade e veio para a luz. Mas foi um trabalho hercúleo e nós não temos gente para fazer isso o tempo inteiro. Então, aconteceu com ele que era um clandestino muito grande. Mas quantos pequenos clandestinos nós temos por aí causando mortes? Que as pessoas sempre lembram do Carrefour, né? Eu também, eu sempre cito o Carrefour. E o meu sonho é fazer a operação Furrecar, né? Para ir em todas as lojas do Carrefour num dia, aplicar uma multa de R$90 mil em cada uma, para ver se aprende, porque eles têm que vir para a luz. Mas a gente tem que lembrar que em Santa Maria morreram 242 pessoas. Por quê? Porque a segurança clandestina do palco não comunicou com a segurança clandestina da portaria, eles não tinham ponto, eles não tinham projeto de segurança, eles não tinham contato. E aí os clandestinos da saída não deixaram as pessoas saírem do evento. O número de mortes poderia ter sido muito menor. Porque as pessoas, quando chegaram na porta e não puderam sair, elas correram para o banheiro.
E aí elas morreram. Então nós precisamos, gente, combater a clandestinidade, porque combater a clandestinidade preserva vidas. Não é à toa que, mesmo com poucas ferramentas, nós lançamos uma ação nacional para a preservação de vidas em janeiro de 24. Oficiamos todos os prefeitos do país, todos os comandantes de bombeiros do país, todos os comandantes das polícias militares do país, e pedimos apoio às entidades para irem nos municípios com mais de 100 mil habitantes, muitos foram, os chefes de DELESP também, para tentar convencê-los de que eles tinham que ter cuidado com isso. Ah, vai autorizar um grande show? Verifique se a empresa é regular perante a PF. Só que eu só tinha como pedir, agora não. Agora eu vou no CPF do prefeito e aplico a multa no CPF dele, assim que eu tiver a minuta de decreto aprovada. Porque agora eu posso pegar não só o clandestino, mas eu pego o contratante. Então, o estatuto ele era uma unanimidade, tanto para nós, PF, quanto para os senhores e senhoras do segmento. Eu, pelo menos antes da aprovação, não ouvi ninguém dizer eu sou contra o estatuto. Todos eram unânimes e por isso nós lutamos muito pela aprovação do estatuto. Foi uma luta de muitas pessoas. Então eu preciso sempre registrar isso. Essa lei aqui, ela é fruto do trabalho de muita gente. De muita gente. Muita gente trabalhou para que essa lei acontecesse. Tá? Bom, o que a lei trouxe de muito importante para nós? A lei trouxe de muito importante para nós uma leitura adequada do monopólio da força. O monopólio da força é do Estado. Yuga foi militar. O monopólio da força é do Estado. Sim. Então, o Estado ele tem esse monopólio. E, às vezes, ele delega ao particular. Ele delega ao particular quando ele autoriza a legítima defesa, por exemplo. Qualquer um de nós tem uma excludente de ilicitude prevista em lei que a gente pode usar de nossas próprias forças para a defesa nossa ou de terceiros, quando o Estado não está ali para resolver o problema para nós. Só que aí o Estado estabelece requisitos, limites. Da mesma forma, o Estado autoriza que em determinadas situações eu posso contratar ou eu posso prestar segurança privada. Mas quando o Estado está fazendo isso, ele está delegando uma parte do uso da força. E aí ele precisa controlar e fiscalizar para que eu tenha um uso moderado, um uso adequado, um uso dentro dos limites da lei. E o Estatuto ele trouxe essa leitura correta, eu vou mostrar o dispositivo aqui em instantes, mas o Estatuto foi necessário para isso porque o nosso Poder Judiciário não estava entendendo assim. O nosso Poder Judiciário, com uma decisão, na minha visão, equivocada do STJ, ele entendia que quando a segurança privada fosse desarmada, a Polícia Federal não podia controlar e fiscalizar. Mas isso é uma leitura equivocada. Eles achavam o seguinte, não, mas banco tem que ter arma, então a PF só fiscaliza quando é segurança armada. Não! Não é a arma que diferencia, que traz a necessidade da segurança privada ser controlada e fiscalizada. É o uso da força. E o uso da força não necessariamente é exercido só com arma de fogo. Existem várias outras formas de eu usar a força. E quando eu uso isso institucionalmente, eu preciso de controle e fiscalização, eu preciso de requisitos. Eu preciso de freios e contrapesos. Então, a lei trouxe essa leitura correta. O monopólio do uso da força, ele é delegado em algumas situações para o particular, mas nessas situações ele precisa de controle e fiscalização. Então a lei trouxe isso, corrigindo esse equívoco do Poder Judiciário, logo no seu artigo 2º, falando que com ou sem utilização de armas de fogo, a segurança privada é controlada e fiscalizada pela PF. E é autorizada pela PF, depende de prévia autorização da PF. Então essa talvez seja, dentro das novidades trazidas pela lei, uma das duas maiores, na minha visão. Uma das duas maiores e mais importantes novidades está aqui. Dizer ao Poder Judiciário, com ou sem arma de fogo, segurança privada depende de prévia autorização da Polícia Federal. Isso é um dos dois pilares para a gente combater a clandestinidade.
E quando eu digo que isso é uma das duas coisas mais importantes, porque na minha visão, que pode estar errada, e que fique bem claro aqui, pessoal, eu não sou o senhor da razão, tá? Pelo contrário, eu sou um eterno aprendiz. E eu gosto muito de jogar as minhas ideias no debate público para que elas possam apanhar e crescer igual massa de pão, né, Daniela? A gente fala muito isso. Porque é no debate que a gente cresce, tá? Então, para mim, um dos maiores problemas da segurança privada, se não for o maior, é a clandestinidade. Se eu não tivesse clandestino trabalhando, eu teria regular onde está o clandestino. E se eu tenho um regular para cada 3 ou 4 clandestinos, eu teria uma segurança privada no mínimo 3 vezes maior. Porque onde está o clandestino é porque eu preciso de um segurança. E se eu preciso de um segurança e eu não contrato clandestino ou contrato regular, eu teria uma segurança privada 3 ou 4 vezes maior. Ela só não está maior por conta da clandestinidade. Então, isso aqui é o primeiro grande passo para a gente combater a clandestinidade. Com ou sem utilização de armas de fogo, depende de autorização da PF. Ok? O outro grande pilar, a gente vai ver, é a possibilidade de eu ir no contratante e ir no clandestino e multar. Esse é o outro grande pilar que a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou chamar aqui de correção de um erro histórico, porque eu só podia ir lá na Macor, que a Macor veio e se regularizou. Aí eu posso multar a Macor. Mas eu não posso multar o Zezinho das Couves, da Rua dos Alfaces, do bairro das Hortaliças, do número 171. Por quê? Porque ele não é credenciado, eu não podia multar. Então, a lei, esse é o segundo grande pilar, a possibilidade da gente ir efetivamente multar o clandestino. A lei trouxe isso também, tá? Então, aqui o primeiro grande pilar. Vamos quebrar isso, vamos para frente. Olha aqui. Isso aqui, eu não ponho entre os dois grandes, mas é muito importante também. O que esse artigo 3º está dizendo? Olha, você quer contratar segurança privada? Você não pode burlar a lei. Você tem que contratar observando se a empresa é regular. Isso aqui, gente, nós temos um grande destinatário para isso aqui. O serviço público. Porque o que a gente tem de órgão público que tenta burlar a lei, trocando vigilante por vigia, mudando nomenclatura. A gente teve agora, lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes inventando uma moda. Eu postei no dia, cara, isso é absolutamente inconstitucional. Ele queria pegar egressos do Exército, armar os caras só durante o trabalho, sem concurso público, e botar para combater o crime no Rio de Janeiro. Aí o cara acabava o serviço, deixava a arminha no serviço e ia embora para casa de ônibus. Gênio, né? Aí eu falei assim, cara, só pode ser jogar para a torcida, porque não tem hoje alguém em sã consciência que quer fazer isso. Aí a Câmara corrigiu o erro e falou, não, vamos transformar esse projeto em armar a Guarda Municipal. Está na Constituição, existe Guarda Municipal na Constituição, está no 144 lá. O Supremo diz que ela pode, inclusive, fazer polícia ostensiva. Ela pode ser armada, depende só de convênio, de ACT com a PF. Nós autorizamos, tem que preencher os requisitos. Então não é inventar a roda, ainda mais de uma forma inconstitucional. Como é que eu vou contratar o cara, força pública, armada, sem concurso público? Isso não existe. Né? Mas isso que eu estou citando, Eduardo Paes, está acontecendo lá em Goiás agora. Uma lei que nós estamos estudando para chamar a AGU para combater um município que está criando uma espécie de segurança privada orgânica, que não é guarda municipal. Então, isso, o tempo inteiro, a gente tem que combater. E, gente, enquanto nós vivermos, enquanto as senhoras e senhores estiverem no negócio, vai ser assim. Porque se fosse fácil, ponham na consciência, não precisava da gente estar aqui. Não precisava de nós trabalharmos com isso. Se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. Se a gente está fazendo é porque é difícil, é desafio, e a gente precisa estar combatendo isso diariamente. Da mesma forma que a gente faz higiene pessoal, né? O Flávio está sempre com o cabelo bonito, né? Sempre. Tal. Faz higiene pessoal, né, meu amigo? A gente precisa também cuidar da nossa segurança privada diariamente. Fazer uma higiene da segurança privada diária. Não tem jeito. Vai ser assim o resto da vida. A não ser que o cara aposente e vá para a praia. Senão, vai ter que estar atento o tempo inteiro. Então, isso aqui é muito importante, principalmente para o serviço público, para que ele não burle, para que ele não invente moda.
E lá na frente tem um recado para ele. Ó, se você burlar, se você inventar moda, vai para o seu CPF. Eu vou te pegar. Isso acontece o tempo inteiro. Sexta-feira passada, a doutora Milena, chefe da Delesp no Pará. Ano passado nós tivemos pela primeira vez na história, graças a ela, uma atuação dela, um jogo oficial de CBF com vigilância regular. Pasmem! Até então era clandestina. Uma empresa, entre aspas, de um coronel da PM, que fazia os jogos lá. A doutora Milena mexeu, peitou, brigou e passou a ser jogo com vigilância regular, formal. Aí sexta-feira ela está no jogo lá, gigante, um jogo grande lá, me liga às 8 horas da noite, sexta-feira. Mais ou menos no horário que o Flávio me ligou no dia que eu estava no ônibus. E aí me liga... Não, mas eu atendi, não atendi? Atendi. Aí me liga a doutora Milena. O que foi, doutora? Não, doutor, que eu estou aqui no jogo e a empresa dimensionou mal o número de vigilantes. Então, tem um promotor de justiça lá que cuida de eventos. Engraçado, será onde é que ele estava antes, né? Que era a clandestina do coronel. Eu fiquei me perguntando isso. Mas tem um promotor aqui que ele está mandando os orientadores fazerem busca pessoal. Negativo. Negativo. Ou é vigilante ou é PM. Aí, tal. Ela falou. Aí eu falei, ó, avisa para ele que por enquanto eu não consigo multar não, mas vai sair um ofício hoje daqui, eu vou trabalhar até meia-noite fazendo esse ofício para pegá-lo na improbidade administrativa, ele está descumprindo lei expressa. Aí ela conversou com ele acatou e botou a PM para fazer as buscas junto com os vigilantes, que os vigilantes não estavam dando conta. Isso, gente, isso é uma briga diária. Autoridades que não conhecem a lei querendo se impor. É uma briga diária nossa. Eu não sei, não quero nem saber quem é esse promotor. Mas eu sei que ele conhece de lei, ele tem que cumprir a lei. E se ele não cumprir, ofício, ele tem um CNMP em Brasília, a gente manda direto para lá. Não vou nem mandar para o estado dele, porque vai que ele é amigo do procurador-geral, já manda para o CNMP. E aí ele cumpriu, a doutora Milena lá, presente. Não saiu enquanto não acabou o jogo. Isso é diário, gente. Essa luta é diária. E ela é de todos nós. Bom, aqui eu quero trazer para vocês, porque a gente tem uma visão na portaria 18045 que a gente quer levar agora para o decreto. Tá? A 18045, ela deixa bem claro alguns objetivos que agora a gente está chamando de princípios. São os princípios da segurança privada. E aqui a gente começa o seguinte, olha, é uma tríade entre Estado, capital e trabalho. Estado, capital e trabalho. A gente tem a administração pública, leia-se PF, classe patronal, leia-se empresários, e laboral, leia-se agora, né, os profissionais de segurança privada, que eram os vigilantes, e agora nós temos mais profissionais de segurança privada lá no 26 da lei, né, mais categorias vindo a ingressar nesse mundo. E já estava lá, e aqui só para vocês entenderem, então eu estou pegando algo que estava numa portaria da PF e estou subindo o nível, levando para um decreto presidencial. Tá? Isso aqui está na minuta de decreto. Então a gente está chamando o seguinte, né, princípios, dignidade da pessoa humana, óbvio. Gente, sempre são pessoas. Se o objetivo de todos nós não forem as pessoas, não adianta a gente acordar todo dia de manhã para ir lutar. Nosso objetivo são pessoas. Princípio da segurança privada, proteção da vida, integridade física e patrimônio. Interesse público, que está inclusive, né, interesse nacional, lá no primeiro artigo da lei, muito inteligente quem pôs isso lá, muito importante. Prevenção de eventos danosos, diminuição de seus efeitos, valorização e incentivo ao aprimoramento técnico dos, aí onde estava vigilantes, profissionais de segurança privada. Estímulo ao crescimento das empresas que atuam no setor de segurança privada e prevenção e repressão à clandestinidade. Teve gente, a Daniela, nós não vamos citar quem, teve gente que falou assim, mas eu não concordo de estar aí
que a polícia estava na portaria, né? Que a polícia tem que fomentar as empresas. Aí eu não concordo de colocar que o decreto visa estimular, que é princípio da segurança privada, estimular o crescimento das empresas que atuam no setor. Eu falei, mas oi? Como é que é? Como é que eu vou dar dignidade para o meu vigilante, para o meu técnico externo? Como é que eu vou pagar bem lá para os profissionais de segurança, para os gestores, se eu não tiver uma empresa forte? Quem vai pagar? Então nós precisamos sim de um círculo virtuoso em que o Estado, ele, quando contratar, os bancos, quando contratar, o particular contratar, ele pague preço justo, as empresas sejam bem remuneradas e elas possam pagar preço, um valor, um salário e benefícios bons para os vigilantes, e eles possam prestar um bom serviço e que eles tenham dignidade em suas famílias para que a gente tenha uma segurança privada maior e melhor a cada dia. Não dá para eu querer ganhar sozinho. É preciso que todos que estão nessa cadeia, eles estejam nesse bolo que vá melhorar a situação de todos. Por quê? É o ganha-ganha. Nós estamos falando de pessoas, Tinoco. Nós estamos falando de pessoas. É sobre pessoas. E quem tem preconceito em relação à empresa não pode estar nesse mercado. Quem é do serviço público e tem preconceito com a empresa e que acha que Estado não pode conversar com o controlado e fiscalizado, não pode estar aqui. Isso é polícia administrativa. Polícia administrativa é construída com diálogo. É construída com debate de ideias. Se eu quiser aplicar na polícia administrativa aquilo que eu faço na polícia judiciária, não vai funcionar. Porque na polícia judiciária não existe isso aqui. Eu não vou reunir os criminosos lá da minha cidade e vou dar palestra para eles. Não, não é assim que funciona. Pelo menos não ainda. Agora, a polícia administrativa, eu estou lidando com pessoas de bem. Ah, tem criminoso em todo lugar? Tem. Na polícia também tem. No meio das senhoras e senhores também tem criminoso. Mas ele tem que se esconder. Porque se ele ficar aparecendo, alguém vai lá e corta a cabecinha dele. O corrupto que existir na PF, ele tem que se esconder muito, porque a gente pega e pega com gosto. Mas é com muito gosto. A gente não quer corrupto no meio de nós. Então, eu não posso ter preconceito com empresas. Eu não posso ter preconceito com entidades. Pelo contrário, eu tenho que fomentar as empresas, eu tenho que fomentar as entidades. Tanto as patronais quanto as laborais. Porque são elas que vão trazer a voz do segmento para nós, vão refletir as dores do segmento para que a gente possa melhorar, para que a gente possa errar menos. Então, eu preciso muito mostrar isso aqui para vocês, para que vocês vejam que esses são os princípios nos quais nós acreditamos. Eu ouvi outro dia do Dr. Rafael. Dr. Rafael, advogado da FENAVAL, filho de um casal de amigos que eu fiz lá em Valadares, a mãe, juíza federal, o pai, procurador da República. E o doutor Rafael acabou, quando ele me contou que era filho de quem ele é, eu falei, cara, pô, pera, eu adoro seus pais, então. E a gente construiu uma amizade bacana. Ele é um menino, jovem, 27 anos, 28 já, né? Jovem ainda. 28 já? Nossa, isso tudo. Então, a gente estava conversando, e ele falou, Campideg, eu olho para você, eu vejo que você é o seguinte, olha, primeiro, salvar vidas. Segundo, cumprir a lei. Terceiro, fomentar o segmento. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É só que eu acho que não é primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que é horizontal. Porque eu só preservo vidas quando eu cumpro a lei e quando eu fomento o segmento. Eu acho que está tudo do mesmo tamanho. Né? Eu não consigo preservar vidas se eu tenho empresas que estão quebradas. Porque elas não conseguem investir nos seus, elas não conseguem prover os meios para o vigilante trabalhar. E aí ele não vai ter os mecanismos, as ferramentas para ele preservar vidas. Ele vai estar com salário atrasado, ele vai estar mal remunerado, ele vai estar fazendo um bico de ajudante de pedreiro, e aí ele às vezes não vai dormir, vai ter 2 empregos, 3, para ele poder sustentar a família, ele não vai ficar nervoso, e aí eu não preservo vidas. Então, eu preciso disso horizontalmente. Eu preciso preservar vidas cumprindo a lei e com empresas sadias, porque aí eu volto cá no vigilante bem remunerado, que vai preservar vidas cumprindo a lei
com empresas sadias, e eu volto. Então, para mim, isso está horizontal. Aí eu só faço esse adendo, né? Mas a leitura é essa. E a gente precisa fomentar isso, a gente não pode deixar isso morrer, tá? Bom, novos paradigmas que a lei trouxe para nós. Atenção, gente. Vamos lá. Tem gente que está no segmento há muito tempo. Tem uns caras que estão chegando agora, né? Nosso amigo Jacobson começou agora. Na Breves, né? Começou agora. Não vai ter esse problema. Mas vamos supor alguém que começou há mais tempo. Né? Brincadeira, meu amigo. Vamos pensar alguém que começou há mais tempo. Né? Essa pessoa tem dificuldade com a mudança, com o novo. Só que a coisa mudou, gente. E a gente tem que estar atento a isso. Nós temos novos paradigmas na lei que a APF está atenta a eles. Nós estamos colocando isso na nossa minuta. Então a gente tem, por exemplo, agora, segurança de eventos em espaços de uso comum do povo. Pra vocês terem uma ideia do que é isso, a doutora Milena, lá no Pará, está pela primeira vez interagindo com os órgãos de segurança para a gente ter vigilância regular no Círio de Nazaré. O maior evento religioso desse país. Então nós teremos, e eu já autorizei, já falei com ela, olha, nós ainda não conseguimos colocar o vigilante na rua ali, não é isso, porque vai andar pela cidade, mas eu posso ter segurança regular na concentração, delimitando entrada e saída, eu posso ter segurança regular na chegada, na igreja, na catedral, e eu posso ter segurança regular na corda, ao lado da estátua. Aí você pensa isso em Salvador. Eu posso ter lá, separando a pipoca, né? Eu posso ter lá um segurança na corda. O cara da corda, eu tenho que ter um vigilante ali, não posso ter um apoio ali. Aquilo tem que ser um vigilante. E isso está aqui. Espaço de uso comum do povo. E tem gente que não viu. Segurança nos transportes coletivos, terrestres, aquaviários e marítimos. Eu posso ter um vigilante no ônibus interestadual, por exemplo. E é patrimonial, tá? Ah, mas patrimonial agora vai de um estado para o outro? Cara, mudou o paradigma. Eu tive lá em Belém, tive em Manaus, para ver a questão do transporte aquaviário. Os empurradores. E aí o pessoal em Belém insistindo comigo, não, doutor, o senhor tem que dizer que isso aqui é escolta. Eu falei assim, mas eu não posso fazer isso. Você quebrou alguma coisa? Você está me pedindo para te engessar. Eu não vou dizer que isso é escolta. Eu vou dizer que isso pode ser escolta, que isso pode ser transporte e que isso pode ser patrimonial. Depende de como você vai executar. E aí eu falei, olha, vamos lá. Vamos pensar aqui. Se você tem um empurrador de uma empresa lá de transporte de cargas, ok? Você tem um empurrador. Você já viu empurrador? É um barquinho que vai empurrando a balsa. Aí tem a balsa na frente e o barquinho vai empurrando. O negócio é interessante, né? Bem rústico assim, mas é interessante. E naquela balsa vai 200, 250, 260 milhões de reais em mercadoria naquela balsa. Ok? Aí vai o empurrador. E tem os piratas que sabem disso e atacam de fuzil. Se eu coloco 1, 2, 3 ou 4 vigilantes ali naquela balsa, ele estando no empurrador ou na balsa, é patrimonial. Ele está embarcado, é patrimonial. Se eu coloco um barquinho atrás, um terceiro barco, eu tenho a balsa, o empurrador e um outro barco, é escolta. E se eu coloco, vamos supor aqui, pegar uma empresa, tem alguém da Protege aqui? Alexandre. Pega uma empresa pequena, a Protege, está começando agora, um empresário lá, um tal de São Marcelo, né? São Marcelo tem uns 3 meses de experiência. Aí vamos pegar assim a Protege. Aí vamos supor que o São Marcelo está ouvindo a palestra e fala assim, cara, vou ou comprar, ou às vezes ele está com alguma dificuldade financeira, né? Precisando de empréstimo, aí ele aluga, não vai comprar, tá descapitalizado, tadinho. Aí ele aluga um barco e um empurrador, mas coloca no GESP como veículo especial, ok? Ele aluga um barco, um empurrador
E aí ele bota os vigilantes no empurrador. Bota a equipe de 4 vigilantes. Bota uma chapa de aço do lado direito, a chapa de aço do lado esquerdo, chapa de aço atrás, uma base para 12 semiautomática, que ele tem um monte lá, e pronto. Aí, olha só, o que ele está fazendo? Transporte. Ele está fazendo transporte. Ele pode ter essa ideia? Pode. Ele pode fazer transporte? Pode. Ele pode fazer, pode prestar esse serviço. Ou então ele pode, compra só um barco, não precisa ser um barco muito rápido, um barco que caiba 4 vigilantes, bota mesma chapa lateral, chapa atrás, umas 3 bases, né? Ou 4, bota 4 bases para 12, sistema automático, 4 vigilantes ali, e o barquinho vai atrás. O que ele está fazendo? Escolta. Ou ele pode pegar vigilantes dele, 1, 2, 3 ou 4, faz ali um planejamento, um projeto de segurança, bota os vigilantes embarcados no barco de outro. O que ele está fazendo? Patrimonial. Isso é mercado, não é? Ah, tem mercado para fazer escolta, para fazer transporte? Não sei, mas eu é que não posso engessar o mercado. Então, o que eu disse para ele é o seguinte, vocês estão me pedindo para dizer que é escolta? Eu já estou criando um problema, porque no mínimo são 4. Se eu disser que é escolta, são no mínimo 4. Pelo valor das mercadorias, não dá para me convencer para reduzir para 2. Vão ser no mínimo 4. Aí eu te engesso. Então, se eu falo que é transporte, ou que é escolta, ou que é patrimonial, depende de como você vai fazer, o que é que eu estou fazendo? Mercado? Se organize. Negocie, veja o que é melhor para você. Se é negócio e se é bom, eu vou fazer. Você vai buscar. Então, às vezes a gente... Só que isso é porque tem gente que não enxergou. E a gente enxergou isso. Então, isso é mercado. Gente, isso aqui é extramuros. Ó. Vocês sempre conviveram a vida inteira com intramuros. O intramuros, muro de Berlim. Muro de Berlim. Jogaram ele no chão, não jogaram? O intramuros, ele está com os dias contados. Nós estamos prevendo, e ainda é minuta, eu vou ter muito cuidado, gente. Sempre que eu falar de minuta aqui, eu estou jogando pílulas para vocês que ainda não existem, tá? É o Neo em Matrix. Uma pílula azul e uma vermelha. Eu estou apresentando, o Morfeu está apresentando as duas, mas vocês ainda não tomaram, tá? Pode ser que concretize ou não. Pode ser que vocês escolham a azul e acordem e continuem em Matrix e nada aconteceu. Mas nós estamos prevendo uma coisa chamada área contígua. Área contígua. Área contígua é o seguinte, minha filha estuda num dos colégios mais tradicionais de Belo Horizonte, graças a Deus. E lá tem um cara que fica lá no passeio olhando. Eu quero isso? Claro que eu quero. Esse cara evita de um moleque ir lá e arrancar a correntinha dela, levar o celular dela, tal. Isso é área contígua. Nós queremos isso? Nós, PF, queremos isso. Eu não sei se vocês querem, nós queremos. A possibilidade de postos em área contígua ao imóvel vigilado. Extramuros. Nós estamos prevendo a possibilidade patrimonial em dutos, em aquedutos, em linhas de transmissão extramuros. Isso está na minuta. Óbvio, a minuta ainda tem um caminho. Mas isso que eu estou querendo dizer para vocês é quebra de paradigma. A lei trouxe isso. A lei trouxe, olha isso aqui, controle de acesso e permanência de pessoas em veículos e veículos em áreas públicas, desde que autorizado, óbvio, ou em áreas de uso privativo, né? Essas áreas de uso privativo aqui são o quê? São áreas públicas que a municipalidade autorizou o cara a usar. Tipo, botar uma cancela numa rua e fechar. Então, isso aqui, ó, festa, imagina uma festa. Aconteceu, nosso afilhado Bruno foi numa festa, uma cidade lá perto de Belo Horizonte, que a festa é o seguinte, ele chegava, aí tinha uns 4 quarteirões fechados, uma cidade interior, pequenininha, uns 4 quarteirões fechados. Para você ingressar nesses 4 quarteirões, uma festa da prefeitura, você passava com a revista na entrada e na saída. E eu perguntei, quem estava fazendo a revista? Ah, tinha PM, tinha uns caras vestidos de preto, ou seja, não sei dizer se lá era clandestino ou não, mas tem que ser o quê? Vigilante. Tem que ser vigilante. Então a prefeitura vai fazer, ó,
Imagina todos os prefeitos do país oficiados, assim que o decreto ficar pronto, falando, olha, sou prefeito, se for fazer isso, tem que ser empresa regular. Se for fazer aquilo, tem que ser empresa regular. Tal. E cuidado, seu prefeito, porque se o senhor descumprir, cabe uma multa e vai para o seu CPF. E a multa pode chegar a 90 mil reais. Então, as coisas vão... E óbvio, né, gente? Vocês também, vocês conhecem os prefeitos, vocês conhecem os promotores de evento, as entidades, vocês podem fazer palestra, reunir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, olha, isso é quebra de paradigma. Isso está na lei. Isso aqui não foi eu que inventei, não. Ó. Isso está no estatuto. Aí eu botei amarelo aqui para quem não vê, e para quem não leu, vê isso lá. Isso está na lei, tá? Então isso é quebra de paradigma. O tal do intramuros tem uma quebra de paradigma. Aqui só um recado rápido, que essa é uma dor, eu sei, principalmente o pessoal de Escolta Armada e Transporte de Valores, a questão das armas de uso restrito. A lei permite que nós, da PF, autorizemos, só que nós tentamos emplacar, a Daniela é testemunha disso, nós tentamos emplacar a questão da volta da aquisição das 12 semiautomáticas no decreto 11.615. Nós não conseguimos. Veio o decreto, o número dele é muito difícil de decorar, 1, 2, 3, 4, 5. Veio, fez alterações no 11.615 e não contemplou, depois de umas 5 reuniões com o pessoal da Senasp e da Conjur, eu consegui convencê-los a incluir o inciso 5 no artigo 13 para colocar empresas de segurança privada, tal, especializada em transporte de valores e escolta armada, para poder autorizar as 12 semiautomáticas. Eu consegui isso com Senasp e Conjur. O ministro pessoalmente negou. Pessoalmente. Infelizmente, né? Infelizmente. É o mesmo ministro que disse que vigilante é classe clandestina, infelizmente, né? Não conhece o próprio quintal, né? Não conhece que a segurança privada está sob o guarda-chuva dele. Deveria conhecer. Mas ele negou pessoalmente, mas nós não desistimos, porque é necessário. Gente, a espingarda 12 semiautomática salva vidas. Na hora que o criminoso ele vê uma 12 semiautomática, ele pensa 2 vezes. E quando ele ataca, nós tivemos um exemplo recente, tem filmagem do carro forte batendo, não sei o quê, e os caras resistiram. E eles estavam de 12 semiautomática. Viram esse vídeo? Não tem muito tempo. Mostra alguém de um apartamento filmando, aí um bandido baleado se arrastando, e os vigilantes, tem uma cena linda, assim, um vigilante com 38 na mão, o outro com a 12 e assim. Né? E eles resistiram. E os caras foram embora. Um deles baleado. Então, a calibre 12 salva vidas. Nós precisamos da calibre 12 semiautomática. Então é uma luta nossa, eu gosto sempre de registrar isso, é uma luta nossa, estamos lutando para que ela volte. Tem um detalhe, ela fala todas as línguas. Ah. Tá, obrigado, pessoal. A gente brinca, né? Obrigado. A gente brinca que, não é que a gente brinca, é um protocolo. Quando você está com a calibre 12 em munição menos letal, você não deixa a munição na câmara. Por uma questão simples, porque na hora que você faz a manobra, metade já desiste de te enfrentar. Então, aquilo tem um efeito dissuasório muito grande. Tá? Então, é perfeito. Agora, a 12 semiautomática, você olha e vê um fuzil. E a cadência de tiro, eu tive o prazer de atirar com a 12 da Protege, lá na Provig, e aí, quando eu dei os 10 primeiros tiros, eu olhei assim pro cara lá do estante, assim, posso esvaziar mais um carregador? Aí, a segunda já foi na sequência, assim, cara, ela é deliciosa, ela tem uma cadência de tiro deliciosa, você tá 10 tiros ali em 3, 4 segundos, e o alvo desaparece. E no caso da 12 da Protege, você crava todos os tiros. É impressionante, vai tudo no mesmo lugar. Eu quero que o vigilante tenha uma arma dessa. Por quê? Porque isso salva vidas dele e de terceiros. Então eu quero, né?
Então, é uma luta nossa, nós não desistimos, está na minuta de decreto, expressamente, espero que passe, tá? Eu gosto de dar essa notícia para vocês. Bom, aqui é o seguinte, gente, essa é a parte do chororô. Muita gente chorou isso comigo. Aí eu chamo de uma porta de entrada, tá? O que é o chororô? Vamos lá. A culpa... Vai cair? Eu vou pôr no chão, Percival? Não sou. Ah, então vou pôr aqui. Obrigado, Percival. Gente, a culpa não é minha. Não fui eu que coloquei os valores lá. Mas o legislador, ele colocou que para eu ter uma empresa de transporte de valores, eu tenho que ter R$2.920.000 agora. 292 mil aqui para gerenciamento e 730 para segurança, mais 292 para custo de formação, mais 146 para segurança eletrônica. Isso não é culpa minha. O legislador colocou, teve um monte de emenda de redação no final e jogaram aparecer esses valores aqui. Ok? O que o legislador está dizendo com isso aqui? Eu que não quero aventureiro na segurança privada. Eu quero robustez. Tanto é que tem um dispositivo na lei que traz lá que tem que ter seguro, ou tem que ter garantia, tem que ter um monte de coisa. Não se quer aventureiro na segurança privada. Tá? Só que o legislador deixou uma porta de entrada. Qual é a porta de entrada? Eu vou mostrar aqui para vocês. A porta de entrada está aqui, ó. Eu posso, com 1/4 de 730, montar uma desarmada. 182.500. Ah, eu quero ter uma empresa de segurança privada, mas eu não tenho 730 mil. A sua porta de entrada, 182.500, você monta uma desarmada. E aí eu pergunto, alguém aqui já começou a construir uma casa do telhado? Ah, eu quero competir com Yuga, eu quero fazer uma empresa que vai competir com a Macor. Tá, mas você tem o dinheiro para você montar uma empresa? Ah, não tem. Então monta uma desarmada e vai crescendo, né, Tino? Ao longo do tempo, se você der sorte de ter uma vida longa e feliz, você vai crescendo e um dia você chega, ô Yuga, agora eu vou competir com você. Você tem a maior empresa de escolta armada da América Latina, mas agora eu vou competir contigo. Mas ele não vai, se ele não tem um patrimônio agora, ele não vai conseguir competir. Então aqui é uma porta de entrada. E aí, mas se o cara não tiver nem 182.500 para montar uma empresa de segurança privada, monta um bar, um food truck, né? Monta outra coisa. Aí consegue o dinheiro e monta. A faca, né? Monta um açougue, vai ter faca, vai ter tudo. Então, assim, gente, isso aqui é vontade do legislador. Não se quer aventureiro, não se quer amador. Então, por isso, patamares mínimos. E a gente tem sido muito rigoroso nisso lá, para cumprir a vontade do legislador, tá? Mas tem a porta de entrada. Bom, aqui, valorização dos profissionais. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu disse lá no início, né, que a gente tem novos profissionais, a gente vai ver isso aqui. Primeiramente, olha, nomenclatura. A gente estava tentando mudar na portaria a tal da reciclagem. Só que eu não tinha como mudar a reciclagem, porque isso está no decreto, como é que eu faço tal. E a lei agora trouxe formação, aperfeiçoamento e atualização. Então eu saio de extensão para aperfeiçoamento e de reciclagem, que era um nome horrível, né? Eu acho que todo mundo tinha um sentimento, pô, recicla lixo tal. Então reciclagem para atualização. Isso é valorização. É tímido, mas isso traz dignidade. Eu não vou fazer uma reciclagem, eu não sou lixo, eu vou fazer uma atualização, fazer um aperfeiçoamento. Então isso é importante para a dignidade do profissional. Aqui, meu amigo Lopes, temos, dentre os novos profissionais de segurança privada, nós temos a figura do gestor. Acho que temos alguns aqui, né? Quem é gestor aqui? Quem é gestor aqui há mais de 5 anos? Então, todo mundo que é gestor há mais de 5 anos, né? Tá. Então é o seguinte, olha, o gestor de segurança privada, ele veio para dentro do hall de profissionais de segurança privada. E é uma figura da maior importância e da maior responsabilidade. A lei trouxe para o gestor, a gente vai ver aqui nos artigos, nos 2 slides seguintes, mas a lei trouxe para o gestor uma responsabilidade gigantesca. Por quê? Porque ele é o cara que vai fazer o projeto de segurança. Tem um dispositivo expresso, eu vou passar 2 aqui rápido. O artigo 8º,
fala que nesses eventos grandes, a lei usa magnitude e complexidade, tem que ter um projeto de segurança do gestor. Só que é o seguinte, gente, esse projeto de segurança aqui bota na conta dele. Ele é o cara que vai ser o chato, que vai ficar falando, não, meu amigo, você não está entendendo. Como aconteceu, vou citar a doutora Milena de novo. No outro evento antes desse de sexta-feira passada, ela chegou a um estacionamento para 1.000 carros, tinham 2 vigilantes. Eu falei, mas não dá. O que eu faço, doutor Campideg? Eu falei, notifica. Notifica. E avisa pro cara que se ele não... Ela queria 6. Avisa pro cara que se ele não puser, não tem problema. Já mandei o artigo da portaria de 1845 para que a multa dele está garantida. Você pode autuar aí que eu vou garantir aqui. Então, assim, por quê? Porque não dá. Não dá para você fazer um negócio desse. Então, agora, quem vai fazer esse papel primeiro é o gestor. Porque o gestor ele vai saber, peraí, eu tenho tantas entradas, eu tenho não sei o que e tal. Eu vou ter que colocar ali, né, a quantidade de vigilantes que eu vou precisar. Descrição da quantidade e da disposição dos vigilantes. O gestor vai fazer isso. E ele vai considerar um monte de coisa, olha, pontos de entrada e saída de circulação, localização, tipo de evento, análise de risco. Vai trazer tudo isso. Dispositivos de segurança existentes, enfim. O gestor é esse cara. Agora, o seguinte. Além disso, nós temos aqui uma mesóclise da discórdia. Artigo 7º. E aqui agora, gente, eu vou tocar num ponto muito sensível. Porque aqui eu tenho uma disputa grande, né, Lopes? Esse artigo 7º traz a questão, a lei fala em projeto, e é o projeto de segurança eletrônica. E nós estamos entendendo que esse projeto de segurança eletrônica, a partir de um determinado nível, ele tem que ser feito pelo gestor de segurança, e isso ainda é uma mesóclise de discórdia. Em situações, por exemplo, que a gente já colocou lá de imóvel residencial individual ou de veículo de passageiro, não precisaria, né? Mas em situações, por exemplo, de um condomínio de casas, tal, por exemplo, precisaria de um edifício de apartamentos. Mas isso ainda é uma mesóclise da discórdia, porque a gente tem, por óbvio, questões óbvias de custo, tal, uma discussão grande aí entre segurança eletrônica e entre gestores. Então a gente tem uma discussão, nós fizemos um texto mais ou menos nesse sentido que eu acabei de falar para as senhoras e para os senhores, isso vai obviamente passar pelo crivo ainda do MJ e tal, e nós temos uma janela de oportunidade para discutir com o nosso novo diretor, que vai botar o ponto final sob o ponto de vista da PF no texto. Mas aqui há uma leitura no sentido de que esse projeto também seria feito pelo gestor, salvo exceções. Tá? Há uma leitura nesse sentido. Isso está na minuta do decreto. Vamos ver como é que vai ficar isso um pouco mais para frente. Tá? Então, aqui é certeza que é gestor, está na lei, no artigo 8º. Artigo 7º, estamos caminhando nesse sentido, que em tese, em regra, vai ser feito pelo gestor, salvo exceções. Tá? Então, voltando aqui, o gestor, ele vai ser, em regra, um autônomo, ele pode ser, em regra, um autônomo, mas ele pode ser contratado também pela empresa. Mas há uma situação que, obrigatoriamente, ele vai ter que estar na empresa de gestão de riscos, que é o inciso 11. Então, esse serviço do inciso 11, né, gerenciamento de risco e operações de transporte numerário de bens, ele tem que estar contratado numa empresa que tenha essa atividade autorizada, para esse inciso 11. Tá? Porque a empresa que presta esse serviço, ela vai ter que ter, pelo menos, salvo engano, 2 gestores contratados, acho que é o que a gente colocou lá. Agora, no mais, alguém confirmou aqui que são 2. Agora, no mais, ele pode ser ou contratado da empresa, empregado, ou autônomo. A gente, depois de muita discussão, né, Lopes, a gente chegou a essa conclusão. E aí, gente, mais uma vez, nós não podemos engessar o segmento. Nós não podemos engessar o setor. E aí a empresa vai ter a possibilidade. Vamos pegar uma empresa pequena que está começando agora, Versani Sandrini, não sei se você já ouviu falar. Uma empresa pequenininha começando agora. Pequenininha. Aí, ela pode fazer o seguinte, ela pode ter... Dá para contratar um meio expediente? Dá, não dá? Dá. Aí ela pode ter um gestor... Vamos falar, ela contrata 2, vai esbanjar dinheiro, contrata 2 gestores. Ela pode ter 2 gestores empregados, pode. Mas ela pode ter um cara
e vou usar uma expressão aqui, pessoal de casa tira as crianças da sala. Um cara foda no mercado? Um cara foda no mercado? Ou uma mulher foda no mercado? Porque pode ser uma mulher também, porque é um cara, né? Uma pessoa foda no mercado. Só que o cara fala assim, não, eu não quero trabalhar empregado. Eu quero ser autônomo. Mas ele quer contratar. E ele pode contratar. Então, nós precisamos dar essa liberdade. Nós não podemos engessar. Tá? Então, por isso, o gestor ele vai poder ser uma coisa ou outra. Não tem advogado que é contratado, carteira assinada? Tem. E tem advogado que é contratado freelance. É a mesma coisa. Então, a gente quer dar essa conotação para o gestor. Tá? Bom, já tinha passado esses dois. Vamos lá. Sobre valorização, gente. Olha, documento de identificação. O gestor, o vigilante supervisor e o vigilante terão um documento de identificação. A lei disse isso, documento de identificação. Então, a nossa ideia é que a CNV, ela vira um documento de identificação oficial, porque a gente, trabalhando com o INI, Instituto Nacional de Identificação, que é nosso, é da nossa diretoria de Polícia Administrativa, a gente quer que o vigilante passe a ter como documento de identidade a sua carteira nacional de vigilante. Tanto o vigilante, quanto o supervisor, quanto o gestor. Isso é valorização do profissional. Isso está na lei. Tá? É uma ideia nossa. Eu prometi 1 hora e já deu. Né? Bom, vamos lá. A questão, aqui eu acho que interessa mais a turma dos vigilantes, né? A questão da escolaridade. Né, Renilson? Renilson que foi vigilante, né? Que é empresário hoje. Ele, Dona Sol está correndo da gente, não quis vir ver a gente. Tá assistindo, Sol? Solimar, beijo para você. Bom, então é o seguinte, olha. O vigilante que já é vigilante, ele pode continuar vigilante sem cumprir a escolaridade mínima. Tá? E nós estamos prevendo, como norma de transição, 2 anos, a partir da publicação do decreto, para que esse vigilante que não tem escolaridade, ele possa fazer tanto os cursos de aperfeiçoamento que ele quiser, inclusive o curso para vigilante supervisor. Então, aquele cara que já era vigilante na data da publicação da lei e que não cumpre o requisito da escolaridade, a gente quer dar 2 anos para esse cara, para ele poder fazer o aperfeiçoamento que ele quiser e até o curso de vigilante supervisor. Por quê? Embora a gente entenda que a gente tem que estimular o estudo do vigilante, e já conversei isso com o Flávio, já conversei isso com o Silvio lá na Bahia, a gente tem que estimular. Ainda que ele faça o tal do Enseja, tal, estimular que ele se forme, ensino fundamental e médio. Isso é dever nosso, de todos nós que estamos aqui. Mas, às vezes, você tem um cara lá que é um vigilante supervisor, que tem 4ª série de ensino fundamental, que é um cara que está há 20 anos, que sabe tudo de transporte de valores, por exemplo. Aí, ou o cara que você quer promover e você não consegue. Então, para esse cara que já era vigilante no momento, nós vamos permitir essa janela de oportunidade, se a gente acha que isso é justo. Tá? Então, está prevista essa janela de oportunidade para o vigilante. Bom, vou tentar passar rápido aqui para segurança de instituição financeira, mas tem um ponto aqui que é crucial, a questão da arma de menor potencial ofensivo. Né? A Lei 702 exigia que o vigilante estivesse com 38 na cintura, ponto. Ele tinha que ter o 38 ali. Ele poderia até acrescer alguma outra coisa, mas o 38 era obrigatório. A lei nova colocou um ou outro. O que significa? Que pode ser um com o outro ou um ou outro. Esse ou, ele na interpretação da lei, ele é o e ou. Né? Então, isso é essencial porque, nesse caso que aconteceu na Bahia, o amigo da Interforte está aí, né? Está aqui na frente. Esqueci o nome do senhor. Edmilson. O senhor Edmilson está aqui. Né? Então, quando aconteceu aquele caso da Interforte, eu fiquei mandando mensagem, pentelhando todo mundo, né? As pessoas que eu conheço. Mandei mensagem para o Silvio, mandei mensagem para o Ricardo. Por coincidência, o senhor Hamilton era... Hamilton, Luiz? Estou ficando velho, hein, Rose? Edmilson, desculpa, perdão. Então, por coincidência, o Edmilson era cliente do Ricardo. Falei, não, meu cliente, então tá, então conversa com ele. Mandei pro senhor Edilson. O senhor Edilson tá aí, não tá, senhor Edilson? Tá não, o senhor Edilson não veio. O senhor Edilson tá com o Traspe.
E aí até postaram. Então, assim, a preocupação nossa, por quê? Porque quando você assiste o vídeo, eu assisti mais de 20 vezes aquele vídeo, você percebe que o vigilante ele foi perfeito. Dentro do que ele tinha de ferramenta à disposição, ele foi perfeito. O cara levanta, vai para cima do gerente e ele já chega na voz de comando. Ele se vira pro vigilante, o vigilante. Mensagem corporal. Aí o cara chega, ele... força física empurrando o cara. 1, 2, 3, 4. Ele vai se afastando até o momento, ele com o 38 na mão. Até o momento que o cara chega e dá um soco nele. E se ele não efetuasse aquele único disparo que ele efetuou, o próximo momento o cara se atracaria com ele, tomaria a arma dele, mataria ele, mataria outro vigilante, mataria a outra vigilante, mataria o gerente e se suicidaria provavelmente. Então ele foi perfeito. Só que nós, Polícia Federal, precisamos, e a instituição financeira, e a empresa, todos juntos, precisamos dar a ele mais ferramentas. O cinto de utilidade do Batman. Porque se ele tem o 38 na cintura de um lado e ele tem uma arma de choque, né? Ou uma arma de esferas de polímero, por exemplo, tal, ele puxa essa, se ele faz o arco do choque, o cara já treme. Que é a história da calibre 12 quando você faz o bump. Ou se ele puxa de bolinha laranja, o cara dá uma. Esse tem dói. Dá mais 2, o cara cai de dor. E aí você vai lá, sorridentemente, algema, imobiliza e pronto. Nós precisamos dar mais oportunidades, mais ferramentas para que os nossos vigilantes possam agir melhor. A ação dele foi perfeita dentro do ferramental que ele tinha à disposição. Mas se ele tivesse mais ferramentas, ele teria feito ainda melhor utilizando as ferramentas adequadas, ok? Mas naquele caso, viu, Sumir? Edmilson, ele foi? Estou ficando velho, Edmilson. Ele foi perfeito. Edmilson. Ele foi perfeito, tá? Ele foi perfeito. Bom, e olha só, a lei, ela trouxe assistência. Eu sei que já está em várias convenções, mas a lei trouxe o direito do vigilante à assistência jurídica. E aí eu quero falar para vocês, gente, você empresário, se um vigilante se envolveu numa ocorrência dessa, invista no melhor advogado, na melhor defesa que você puder. Por quê? Porque, neste caso, esse vigilante está em legítima defesa. Mas se você não acompanhar e tiver ali, às vezes, um MP, um judiciário que não estão tão comprometidos com a lei, eles podem condenar o seu vigilante e aí é título executivo judicial contra a sua empresa, tá? Agora, se ele é absolvido da legítima defesa, é o contrário, sua empresa está isenta. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Você protegendo o seu vigilante, você está protegendo a sua empresa. É sobre pessoas, é círculo virtuoso. Você colhe o que você planta. Então, com certeza, o senhor Edmilson está atento a isso, porque é importante, porque não só a questão de cumprir a lei, mas também a questão, não só a questão econômica, mas também a questão solidária. Ele tem um profissional que foi exemplar, está filmado, não foi ninguém que disse para a gente, nós vimos todos, então ele precisa sim desse acompanhamento até para ser exemplo para os outros, para saber, olha, se eu agir correto, eu vou ter o apoio não só da minha empresa, mas de todo o segmento, né? Acho que eu preciso do apoio de todos nós nesse momento. Aqui, gente, uma ferramenta importante que eu gosto de trazer, o artigo 35 da lei diz que qualquer norma relativa à instituição financeira depende de análise nossa. Porque a gente tem município aí que faz lei mandando blindar a agência bancária. Eu fui da Caixa Econômica Federal. Trabalhei 2 anos e 9 meses na Caixa. Técnico bancário, 2000 a 2003. Imagina eu trabalhar numa agência blindada. Se pegar fogo, morre metade, no mínimo. Se tiver uma crise, o bandido lá dentro, a PM vai dar o tiro do sniper como? Então, assim, é de uma ignorância alguém querer blindar uma agência bancária sem limite. Mas tem. Então, isso precisa vir para nós para a gente jogar a luz nas trevas, tá? Então, a lei trouxe isso, isso é importante. Isso aqui a gente fechou já com a FEBRABAN, a questão da inutilização de numerário. Estava na 702 por uma lei de 2018 e nós já fechamos com a FEBRABAN o seguinte, não haverá retrocesso social.
inutilização de numerário é a melhor ferramenta que eu já vi ser criada. Porque a gente saiu em 2018 de 3.500 ataques a locais que tem ATM, Max sofreu com isso lá na Ansec TV, para 22 ano passado. Imagina, uma ferramenta que baixa de 3.500 locais atacados para 22. Em 6 anos. Imagina se você conseguisse reduzir nessa proporção a criminalidade no Rio de Janeiro. Quem era a Suíça? Então, isso aqui é uma ferramenta linda, maravilhosa. A lei diz que nós da PF que vamos regulamentar, mas nós estamos colocando no decreto o mesmo texto que estava na lei 702. E já fechamos com a FEBRABAN. A FEBRABAN está conosco nessa, que a FEBRABAN também não tem interesse nenhum em querer reduzir esse custo aqui, porque para eles é prejuízo. Alguém me disse ontem, né? O advogado barato é caro demais. Isso serve para tudo, gente. Se você não põe ali um profissional de ponta, o prejuízo que ele vai te dar é muito maior do que o investimento que você faria num bom profissional. Então aqui, mudando para tecnologia, se eu tenho um equipamento que funciona, provou que funciona, eu não posso abrir mão dele. Né? Que é a nossa defesa das 12. As 12 semiautomáticas funcionam. Quando elas não têm o efeito dissuasório, elas têm eficiência para repelir a ação criminosa. Tá? Bom, atribuições da PF. Percival, já estou caminhando para o final. Percival, já estou caminhando para o final. Não é até as 4 horas, Flávio? É. Ah, tá. É porque eu falei Percival, estou caminhando para o final. Aí eu lembrei de uma outra frase. Quem rima sem querer é bobo sem saber. É. Mas vamos lá, atribuições da PF. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Primeiro, que não é mais anual, a renovação é bienal, né? Eu acho que isso é bom para todo mundo. Nas empresas de monitoramento, 5 anos, nas demais, 2 anos. Mas continua a agência bancária vistoria anual. Então, acho que isso é importante. A gente mantém aquele cuidado, né, de travar a publicação. Às vezes tem gente que liga ainda, viu, Percival? O pessoal liga, pô, mas eu já autorizou tal e não publica. Eu falei, cara, não publica porque a gente criou uma trava, a pedido do próprio segmento. Eu não sei se vocês lembram, mas há cerca de 1 ano atrás, vocês tinham que entrar com 60 dias antes para renovar. Aí, por quê? Essa regra é do papel, da época do papel. Só que agora a gente está renovando com 7 dias. Aí vocês estão perdendo 50 dias por ano. Tem gente que renova janeiro e novembro tem que entrar de novo, porque já está vencendo no outro janeiro. Aí a gente criou uma trava. Se eu autorizar com 5, 6, 7, 10 dias depois que você pediu, esses eu vou travar e só 3 dias antes de vencer o anterior é que vai subir para publicação e vai publicar ou no mesmo dia, ou no dia antes, ou no máximo um dia depois. Aí você deixa de perder 1 mês e meio, 2 meses a cada ano. E isso tem impacto numa coisa chamada custo do Brasil, gente. E lembram lá do nosso objetivo que virou princípio? Crescimento, engrandecimento, fomento das empresas? É pequeno, mas é importante. Quando você vai no somatório, isso vai para a planilha. Isso é custo do Brasil. Então, isso é importante, tá? Uma porta fechada, gente. Isso aqui, olha, e eu posso contar aquele exemplo? Posso dar aquele exemplo ou não? Da padaria? Do exemplo da padaria, tá? O que acontece? Do exemplo da padaria. Posso mesmo? Então, já falei, né? Já falei. Ó, mas olha só, o que acontece? Está na lei. Muita gente não viu isso, está lá na lei. Que a PF tem que aprovar previamente os atos constitutivos das empresas que prestam o serviço constante no artigo 5º, ou seja, empresa de segurança privada. Antes tinha que perguntar o nome, não é? Vocês estão acostumados a perguntar se o nome está livre. Agora vocês têm que perguntar se o contrato social tá beleza, vai mandar para nós. A DREI, eu já me reuni com a DREI em dezembro do ano passado, mandei um ofício para a DREI. A DREI é que manda em todas as juntas comerciais do Brasil. E aí a DREI já tá colocando isso, que dentro de determinados quinais de segurança, em todos os quinais de segurança, a empresa só vai poder fazer o registro se ela tiver um amém nosso. Vai passar lá pelo doutor Daniel, da DPSP,
e ele vai dar um despacho falando, esse nome está disponível e esse contrato social está ok para a PF. Ok? Isso a gente... E 15 dias depois que registrar, no máximo 15 dias depois, a junta tem que mandar, ó, a empresa tal registrou. Por quê? Porque às vezes o cara pede autorização e não registra. Então eu preciso saber o que aconteceu. Mas quando ele registrar, vai nos avisar para quê? Para eu ir lá fiscalizar. Percival, que é o microfone. Para eu conferir aqui se ele entrou no GESP ou não. Então é um double check, né? Um duplo controle que vai haver. Só que a gente tinha feito pelo KNAI. KNAI de segurança. Só que nós estamos morando em qual país? Brasil. Aí me liga, eu estou em Congonhas, me liga um amigo meu, não vou contar que o nome dele é Flávio. E aí, pô, doutor Capitão, aconteceu o seguinte, ó, uma mulher aí registrou uma padaria, Verzani Sandrini, segurança patrimonial, e mandou para o cliente dele e recebeu o boleto. Tinoco também já aconteceu isso? Então tá vendo? E aí o que acontece? Não adianta eu pegar só pelo KNAI, porque o KNAI dela é padaria, mas o nome é Verzani Sandrini Segurança. Aí o que a gente fez? Uma nova reunião com a DREI, e aí nós colocamos o seguinte, olha, tais KNAIs de segurança e tais palavras-chave tem que, antes de vocês registrarem, tem que tomar benção a PF. Então, assim, a gente está fechando as portas. A lei nos permitiu isso e a gente está agindo. Só que a gente fechou a porta do KNAI e o Flávio falou, olha, você fechou a porta do KNAI, mas o cara botou o nome da minha empresa na padaria e recebeu o meu boleto. Aí a gente fechou essa porta agora também, tá? A gente já mandou para o Brasil inteiro para evitar esse tipo de coisa. Isso aqui combate clandestinidade, porque o cara antes fazia o CNPJ, mas não, sou empresa de segurança, é meu CNPJ, segurança tal. Isso aqui combate clandestinidade. E as juntas já se comprometeram a tratar o patrasmente, né? A gente fala patrasmente, né? Ou seja, o patrás, né? O pretérito. Né? Ô, gente, patrasmente, quem está assistindo aí de casa, por favor, entre aspas, tá? Estou sendo irônico, viu? Não existe no português, não. Senão daqui a pouco vamos chamar de magre, né? O imexível, né? Não tem isso, não, tá? Patrasmente não existe, não. Ou seja, o pretérito, para usar uma palavra bonita, né? Bom, vamos lá. E aqui a correção, lembra que eu falei da correção de um erro histórico? Tá aqui, olha. Agora eu posso ir, não interessa se é pessoa física, não interessa se é pessoa jurídica, não interessa se é privado ou público. Olha aqui o prefeito. Olha aqui, seu governador. Né? Eu posso te pegar agora. Olha aqui, presidente da Câmara. Eu posso te pegar agora. Então, quem organizar, oferecer ou contratar serviço clandestino de segurança. Aí, é lógico, gente, que eu ainda... Isso não é auto-executável, eu preciso da minuta, tá? Para estabelecer procedimento, para estabelecer métrica e tal. A gente está escrevendo isso lá, né, Filipão? Cadê a nossa berinjela? Nossa berinjela tá ali. Tá saindo! Nossa berinjela é a Vanessa, gente. Hoje ela tá toda de berinjela. Na hora que ela tava saindo, pegar no flagra, né? Mas aí... gente, mas ela tá muito bonita, não tá, Rosa? Ela tá linda, tal. É só a cor da roupa que ela falou que ela mesma disse que tá vestida de berinjela. E como eu tô igual o Romeu lá da churrascaria Imbi, com a língua solta, né? Então, gente, isso é muito importante, sabe? Isso aqui é combate efetivo. Lembra que eu falei que são 2 pilares? Esse é o segundo. É o combate efetivo à clandestinidade. É a correção de um erro histórico. Eu não vou mais multar só o regular que vem, pede autorização, cumpre as regras, aí a PF acha uma vírgula fora do lugar, eu multo. Não, às vezes acha coisa grave também, claro. Né? Mas eu só multava o regular. Agora, né, Max? Eu vou poder multar o clandestino, que é o que mais mal faz para a sociedade. Que a gente fiscaliza muito, gente. Só que, às vezes, você consegue reverter um Anjos da Guarda, por exemplo. Eu uso como exemplo porque é uma pessoa que já virou amigo, assim, que a gente conversa bastante e tal. Né? Mas, assim, isso aqui vai salvar vidas. Porque eu vou ter vigilantes treinados atuando onde hoje estão leões de chácara, trogloditas. O cara marombado, cheio de testosterona, doido para bater em alguém. Sem treinamento, sem princípios, sem risco, sem controle. Então, isso aqui combate a clandestinidade. Isso aqui salva vidas. E aqueles que forem recalcitrantes, aqueles que quiserem enfrentar, eu não vou dar mais só uma folha de papel A4 escrito, encerrei seu serviço. Não.
Eu vou no CPF dele, eu vou no bolso dele e posso multar em até 90 mil reais. A pessoa física, a gente está colocando lá um limite menor na primeira, mas na segunda, eu posso aplicar a mesma multa da pessoa jurídica. A pessoa jurídica já é de 10 a 30 mil mesmo. A pessoa física, a gente está fazendo aquela jogada porque a lei manda aplicar a multa das instituições bancárias. Bancos separado de cooperativa. Então, a gente tinha que fazer uma distinção. Qual a distinção? Pessoa jurídica, a de banco, pessoa física, a de cooperativa. Mas a pessoa física que for reincidente, toma a da pessoa jurídica. E aí a multa pode ir ela vai até 30 mil como pessoa física, ela passa aí até 90 na reincidência da pessoa física. Aí a pessoa jurídica já pode ir até 90 de cara. Então, se eu pego, por exemplo, um grupo como Carrefour, que é reiterado nessa prática de infração administrativa, não tem dúvida. Já vai tomar 90 mil em todas as lojas que a gente pegar. Vai ter que tentar quebrar na justiça. Por quê? Eles têm que se enquadrar. Eu estou citando o Carrefour como exemplo, mas são várias outras lojas. Mas tem que se enquadrar. Né? Até tive uma reunião uma reunião de produtos químicos, né? Que a gente cuida de armas, segurança privada e químicos, né? Uma reunião de químicos, aí eu dei esse exemplo, o advogado do Carrefour estava na reunião, não sabia. Aí me chamou para o canto, doutor, eu sou do Grupo Carrefour, vamos marcar? Eu falei, vamos, serão muito bem-vindos. Tem uns 6 meses, só se o telefone tocou lá agora, porque não me avisaram, não. Tem uns 6 meses, não foi. Então, se não enquadrar, a gente tem essa ferramenta aqui para poder usar, tá? Estou caminhando para o final, gente. Faltam 2 para a gente ir para o pipi stop. Para onde vamos? Essa pergunta é boa. Eu sei para onde a gente quer ir. A gente quer ir para uma segurança privada maior e melhor a cada dia e para todos. E como que a gente vai fazer isso? Só tem um jeito. A gente vai ter que fazer isso juntos. Então aqui, essa foto, vocês não estão conseguindo ver muito claramente, mas essa foto tá uma galera aqui. A gente começa aqui com o João Soares, né? Tem o Nunes aqui, ó, a Selma, Delci, Tati, Vanessinha, Dr. Lázaro, esse maluco aqui no meio, né? O Campidelli. E aí vem mais uma galera aqui para frente, ó, tá a Daniela ali. Tá uma turma aqui, deixa eu ver quem mais. Felipe tá ali, ó, o Felipe ali, altão, ó. O maior, sou Edilson ali, doutor Gerra aqui. Tá a turma toda. O doutor Tadeu tá aqui no meio também. Então, assim, uma turma. O pessoal do Banrisul e o César do Banrisul. Então, tá a turma toda aqui. 2 entidades. O Ivan aqui no meio, né? O ruim de você citar nome, você tem que ir falando todo mundo, né? Doutor Daniel. Então, tá uma galera aqui. Ó o Lopes aqui. É o Senna Lopes aqui, ó. Você tá aqui também. Então, tá uma galera aqui, né? Das 12 mentira, das 11, né? A NTC não foi. O pessoal estava adoentado, não foi. Mas das 12 entidades, 11 estavam sentados à mesa. Nós passamos, gente, 3 dias. 3 dias, Felipe chorou no final. Felipe se emocionou, não foi, Felipe? Filipão se emocionou no final. Delci se emocionou, né? Porque foi emocionante. Foram 3 dias debatendo, discutindo, divergindo, sim, em propostas, mas convergindo para um bem comum, que é uma melhor regulamentação possível para que a gente tenha a segurança privada que a nossa sociedade nem sabe ainda que merece, mas ela merece e a gente vai fazer com que ela mereça cada dia mais. Então, nós vamos para quê? Uma segurança privada maior e melhor a cada dia, e nós precisamos ir juntos. Não tem caminho fora da convergência. Não tem espaço para discórdia. Divergência, sim. Discórdia, não. Nós precisamos estar juntos, lutando por essa minuta, que é o segundo passo mais importante. O primeiro foi a lei, nós já vencemos essa batalha, mas ainda não ganhamos a guerra. O segundo é a minuta. O terceiro é a portaria. E daí para frente, continuam as batalhas diárias da sociedade, das entidades,
tanto patronais quanto laborais, nos provocando, trazendo as suas denúncias para a gente combater a clandestinidade, para a gente combater a empresa, entre aspas, que não está no nível mínimo que tem que estar. Então, a gente precisa trabalhar juntos, todos os dias. Não tenham a ilusão que a gente aprovou a lei e está pronto, não. A lei é só o começo. Precisamos do decreto, precisamos da portaria e precisamos atuar dia a dia juntos. E juntos nós vamos construir a maior e melhor segurança privada possível a cada novo dia. E contem conosco. Estamos à disposição. Muito obrigado por me ouvirem. Nós temos aqui online mais ou menos umas 10 perguntas endereçadas ao senhor. Fizemos aqui uma decodificação para também não repetir. E então fizemos aqui uma pré-seleção. Vamos começar aqui pela pergunta do Dr. Wagner Jorge, da DataSafe. Safe, meu amigo. Wagner Jorge. Nosso grande parceiro. Ele pergunta o seguinte. Esse começou outro dia também. Novo. Ele é novinho, ele é novinho. Novo no mercado. O cabelo branco dele é pintura, é tinta. Ele pergunta o seguinte, doutor. Os estudos para as futuras portarias contemplam a criação de um órgão colegiado para julgamento de processos punitivos? Vamos lá. A resposta é não. E eu vou explicar por quê. Tá? E eu gosto sempre de explicar, viu, gente? O sim é fácil. Concordo, vamos embora. Tamo junto. Mas o não eu gosto de explicar, eu acho que é dever. Está inclusive na lei. Né? Qualquer decisão, ainda que administrativa, tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. A decisão quanto o julgamento da infração é da PF. Não tem jeito. Ela é nossa, a gente sabe fazer, a gente julga, cabe recurso. Eu sou a primeira instância, cabe recurso para o diretor-geral e ponto. E aí vem a experiência pretérita, para quem conheceu a Secasp, quando era uma comissão não consultiva, mas deliberativa que julgava, a experiência é a pior possível. Por quê? Porque não funcionava. Era uma balbúrdia, era uma briga, uma confusão. Então, não há essa previsão. A minha visão e a nossa visão na CGCSP, e acho que hoje é a visão das entidades que estão conosco na Secasp, podem se levantar e dizer o contrário. A Daniela está aqui, por exemplo, que já está, o Lopes está candidato a entrar. Mas as entidades que já estão, Nunes está aí, Delcy está aqui, é que a Secasp está no formato que ela tem que ser. Uma comissão consultiva para a gente ouvir as dores do segmento, para a gente sentar, conversar e para a gente ser propositivo em soluções. E para a gente errar menos. Às vezes a gente está indo num caminho errado, aí chega lá a doutora Daniela e fala, não, Capidego, mas não é aqui, que isso é assim, vocês estão entendendo errado. Pô, verdade, você tem razão. Então a Secasp ela precisa continuar sendo uma comissão consultiva para que ela seja um órgão colegiado para fazer o segmento crescer. Então a resposta para o meu amigo Wagner Jorge é não. E ele complementa ainda, na sequência, uma outra pergunta. Ele pergunta o seguinte, as autorizações ainda não publicadas, amparadas na Lei 7.102, têm validade legal idêntica às que serão publicadas com amparo da nova lei? Autorização de funcionamento? Eu entendo que sim. Eu vou tentar responder, vamos ver, o Wagner, Jorge, presta atenção, vamos ver se eu conseguir entender. A gente teve que fazer um corte. Quando a lei nova saiu, ela trouxe novos valores de taxa. E a gente tem uma coisa chamada princípio de anterioridade fiscal, que eu não posso cobrar uma taxa no mesmo ano em que ela foi instituída e no ano seguinte o intervalo mínimo de 90 dias. Então, tendo em vista esse princípio de anterioridade, a gente teve que só cobrar as novas taxas a partir de 1º de janeiro de 2025, ok? Isso é o ponto. Essas novas taxas, elas são novas taxas relacionadas aos novos prazos. Então, quem pagou até 31 de dezembro taxas do ano passado, vinculadas ao prazo anual,
Ainda que a publicação seja este ano, ela é anual. Quem pagou a partir de 1º de janeiro taxas novas vinculadas ao prazo bienal, aí a autorização passa a ser bienal. Então, a gente tinha que fazer um corte e depois de muita... Eu levei uma semana com toda a minha equipe da CGCSP discutindo todas as tardes, uma semana, isso. E ao final nós fizemos uma nota interpretativa que mandamos para todo o Brasil, destacando 3 pontos, e esse era um dos pontos, né? A questão das taxas. Quais são as taxas que a gente vai cobrar? Aí, até 31 de dezembro é essa, a partir de 1º de janeiro é essa. Então, novas taxas significam novos prazos. E aí, no limite, eu vou ter gente que pagou a taxa dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de dezembro, taxa passada, mas aí eu levo 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias para autorizar. Eu só vou autorizar esse ano, taxa do ano passado, mas continua vinculada à taxa do ano passado, continua sendo anual. Eu não sei se é essa a pergunta, mas eu imagino que seja isso que ele estava querendo saber. Doutor Campidelli, tem uma pergunta aqui de Henrique Reder Neto, da ABSEG. Parceiro do Lopes. Ele pergunta, existe previsão na regulamentação de abordar o tema de gestor em segurança privado atrelado ao CRA, ao Conselho Regional de Administração? Boa pergunta. Pensa numa pergunta top. E que atua no tomador de serviço de segurança privada. Vamos lá. Pensa numa pergunta top. E, gente, olha, eu sou muito transparente, tá? A transparência, ela tem uma vantagem. Eu não preciso ficar inventando depois. Eu falo uma vez e a conversa vai ser a mesma sempre, tá? Então, o que acontece, Percival? Há uma vantagem do CRA de que o gestor seja vinculado ao CRA. Isso é o que chegou para mim, ok? Só que a lei não obriga. Quando você vai no 26, fala que o gestor é um profissional especializado de nível superior. Não está escrito lá, vinculado ao CRA. E aí o CRA, um CRA de algum estado aqui, eu não vou falar exatamente, que eu fico na dúvida ali entre Paraná e Santa Catarina, acho que é um dos dois, mas eu prometi para o Lopes que vou mandar para ele o nosso despacho sobre isso. Um CRA nos provocou dizendo, olha, a lei está errada, porque ela não colocou que tem que ser vinculado ao CRA. Falei, tudo bem, mas não sou eu que faço lei, quem faz lei é o Congresso Nacional, então peça ao Congresso Nacional. Até que o Congresso Nacional diga que tem que ser vinculado ao CRA, eu não posso criar essa obrigação que a lei não criou. Eu posso regulamentar, eu posso construir, mas sem criar novas obrigações. Então, essa é uma obrigação que eu não tenho como criar. Então, a resposta é a seguinte, isso foi fomentado, há vozes na construção da nossa minuta que defendem isso, que haja essa vinculação ao CRA, mas nós da Polícia Federal já formalmente respondemos que nós não podemos criar essa obrigação, a não ser que a lei diga que tem que ter o registro no CRA. Isso a gente documentou e eu prometi de mandar para o Lopes e para a Tati, eu prometi de mandar para eles. Então, nós não vamos criar, pelo menos não está na minuta, e a gente não pretende colocar, a não ser que venha força superior, MJ, o Casa Civil, por exemplo, ou o próprio presidente, mas a nossa proposta é que não haja essa exigência. O gestor, o que a lei exige é que ele tenha a autorização da PF cumpridos determinados requisitos. Não tem a obrigação dele ser vinculado ao CRA, embora seja legítimo o interesse do CRA de que ele seja vinculado. É legítimo. Mas, como não está na lei, nós não vamos criar essa obrigação. E atenção, gente, eu estou falando aqui sobre uma minuta que ainda é minuta, que ainda está sob análise, que não é uma verdade absoluta. Mas eu estou trazendo o que está no momento, ok? Então, sempre que eu falar de minuta, eu estou falando de algo que ainda está em suspenso. Mas o que a gente está pensando é isso, não exigir algo que a lei não exigiu. Acho que a gente poderia intercalar algumas perguntas com a plateia também, né? Para não ficar só online. Yuga, fazer o Yuga então. Doutor, novamente, obrigado pelas suas explicações, sempre muito sábias e objetivas. Nós fizemos uma pesquisa no nosso sindicato, o CESP, em referência à escolta armada, como o senhor mesmo falou, está na minuta ainda, mas já o pessoal começa a debater determinadas situações. Então, seria 2 pontos.
Como está lá na nota do decreto que as cargas a partir de R$ 500.000 deverá a escolta armada ser composta por 4 homens, a grande pergunta é, esses 4 homens deverão estar obrigatoriamente na mesma viatura ou eu posso utilizar 2 viaturas com o efetivo de 4 homens? Por exemplo, que o pessoal fala bastante. Hoje nós temos muitos carros considerados, né? Carros da classe econômica, que se você botar 4 vigilantes com 2 armas longas, 4 armas curtas, mas normalmente a viagem interestadual, 4 malas lá atrás, vai ficar uma coisa bastante desconfortável. Não impossível de fazer, mas desconfortável. Que eles dizem o seguinte, se você for colocar 4 homens, normalmente no preço tradicional, pelo menos 70%. Então, seria o autocarga ao meio, um carro à vanguarda, uma viatura à vanguarda e uma retaguarda, cumprindo a norma de 4 homens. Então, essa primeira pergunta, é óbvio que o senhor falou que ainda é uma nota, e a segunda teve já na publicação da lei, explosivos a partir de 50 kg, seja ele de qual for, a obrigatoriedade da escolta armada, se isso permanece. São essas 2 colocações. Obrigado. Bom, eu vou responder a segunda primeiro, que é mais simples. Sim, permanece, está na lei, já é para cumprir. Se não tiver cumprido, pode anunciar que, né, a gente toma as providências. Então, já é para cumprir essa questão dos explosivos, que era um absurdo, né? Mais de 50 quilos de explosivos e não ter, e o pessoal transportando aí, depois vai explodir caixa eletrônico, fazer novo cangaço, explodir base, essa coisa. Então, está na lei, permanece, e isso já é auto-executável. A questão dos 2 veículos, vamos lá. Tem uma novidade lá no artigo 6º, parágrafo 5º, salvo engano da lei, se alguém tiver aí e puder conferir, mas salvo engano, artigo 6º, parágrafo 5º, por aí, que permite, inclusive, veículos especiais para escolta agora, né? A gente pode ter veículos especiais para escolta. A gente pode ter, por exemplo, carro forte na escolta agora, veículo blindado. Quando eu falo veículo especial, blindado. Eu posso ter veículo blindado na escolta. Só que a gente acha que não vai ter por conta do custo, né? E aqui, ou seja, pode, mas às vezes não convém, né? Quanto à questão do veículo, não há previsão de ter 2 ou 3, não há essa previsão lá. Fala veículo e tal. Eu, particularmente, já me fizeram essa pergunta antes, eu, particularmente, não vejo problema. Eu acho que talvez alguém não vá querer fazer também por conta do custo. E aí eu vou te trazer eu acho que eu posso falar isso, né, Alexandre, da Luciana. A Luciana me disse que, depois de uma fala minha sobre colete, arma, tal, ela tinha comprado, não sei qual veículo que ela tinha comprado. Você estava na reunião nesse dia? Ela tinha comprado um carro menor, vamos pegar um Mobi, por exemplo, alguma coisa assim. E aí ela foi, depois da minha fala, ela pegou, acho que 3 vigilantes, era uma mulher grande, forte, pegou, sentou, com mais 3 vigilantes, falou, não cabe. E aí ela trocou em Onix, que é um veículo mais largo. Tô mentindo? Então, assim, às vezes, ao invés de comprar 2 Mobs, pode trocar no Onix, por exemplo, que é mais largo, que vai caber e tal. Enfim, mas isso aí me parece mais mercado. Eu não vejo problema, eu pensando aqui, eu refleti sobre isso quando me fizeram a pergunta a primeira vez, eu não vejo problema de, ao invés de eu ter um Onix ou um Mob com 4 pessoas, ter 2, por exemplo, 2 pode ir na frente, 2 pode ir atrás, ou vão um atrás do outro, né? Eu não vejo esse problema, tá? Eu particularmente não vejo. Eu acho que tudo vai ficar na questão que uma palavra que vocês usam muito, a planilha. Eu acho que vai depender da planilha, né? Que aí vai botar, no caso, eu estou falando com o dono da maior empresa de escolta armada do Brasil, da América Latina. Então, de repente, só vai olhar, tá, mas eu colocar 2 Mobs, tá, eu vou ter mais mobilidade, eu vou ter um cara ali na frente, com uma 12 ali na frente, pronto emprego, tal, e um outro atrás, eu vou ter, sei lá, conversa com o cara da gestão de segurança, e, cara, isso aqui tá melhor ter 2 separados que um só num carro, porque se atacar um, eu tenho outro. Às vezes pode ser, e eu acho que isso não é impossível, pelo contrário.
Não estaria. Porque a norma, ela fala que tem que ser no mínimo 4. Ela não fala que tem que ser 4 no mesmo carro. Ela não fala isso. Eu acho que isso o mercado vai acabar depois nos propondo isso, talvez na portaria, descer a minúcias, né? E falar, olha, pode ser, porque eu acho que não vale a pena pôr na portaria, no decreto agora, talvez na portaria seja uma, que é muita minúcia, mas depois colocar, olha, pode ser 2 veículos, pode, não vejo problema. E pode ser até um especial, pode ser um carro forte. Agora, aí é outro custo, é caminhão, aí é outro custo. Mas se quiser fazer, sei lá, Rio de Janeiro, eu quero fazer um carro forte para fazer escolta lá. Posso. A lei hoje já permite. Se me pedir autorização lá em Brasília, eu já dou. Sei lá, a Macor quer botar um carro forte para fazer escolta no Rio de Janeiro. Bota um carro forte, Macor, 4 caras ali dentro e pode fazer escolta do caminhão no carro forte. A lei já permite isso. Define o valor da carga. Aí o valor da carga a gente tinha colocado inicialmente 300 mil. E aí houve um pedido, falar 300, aumentou para 500. Então, assim, a gente estabeleceu algo para que possa fazer só com 2, né? O valor da carga é importante, porque se a carga é muito, o valor vai crescendo, o risco vai aumentando. Então, hoje, assim, respondendo, Yuga, eu vejo que é possível, sim, um carro, não vejo problema em fazer com 2, e a lei permite fazer, inclusive, com carro forte. Mas tudo, gente, vai esbarrar em quê? Planilha, custo, mercado. E aí vai ter o cara que vai ter uma carga que ele vai querer, não, eu quero 2 carros com 2 na frente, 2 atrás, tal. Me parece perfeitamente possível. Vai ter o outro que vai querer o preço mínimo. Aí o preço mínimo, ele vai, não, bota um mob. Aí você arruma os vigilantes mais magrinhos, assim, igualzinho que nem eu, assim, né, slim. Aí bota os mais slim ali, né? Mas eu acho que isso aí é um pouco o mercado. Mas eu não vejo problema em ter 2. E às vezes 2 fica melhor. Sei lá, o cara, depende do valor da carga, o cara faz um projeto de segurança. Não, cara, eu acho que aqui tinha que ser 3. Aí um motorista com 2 ali, né? Sei lá, bota o cara na janela do carona na frente, o de trás, os 2 com 12 e o veículo de trás com 3 ou com 2, sei lá. Depende do risco, depende do que foi contratado. Mas respondendo objetivamente, não vejo problema de ser uma equipe 2 e 2. Não vejo, e o decreto não, ao que eu me lembro de cabeça, não tem nada que proíba, na minuta. Doutora Tatiana, nossa diretora, por favor. Olá, doutor. Oi, Tati. Parabéns pelo trabalho e pela abertura ao debate, ter vindo Obrigado. aqui conversar com todos, isso é bastante importante. A gente precisa de pessoas assim, mais no legislativo, para a gente poder lá também ter um debate assim tão amplo. E a minha pergunta é uma pergunta da ABSEG sobre a questão do gestor de segurança privada. Então, a ABSEG vê que, a partir da promulgação da lei, para ser gestor de segurança privada, precisa ser um profissional formado em gestão de segurança privada, com toda uma preocupação de regra de transição para abraçar os profissionais que já estavam e que já trabalham há anos nisso, antes da promulgação. Então, a nossa ideia de levar uma regra de transição não é que aquele que já estava no mercado tenha que se formar em gestão de segurança privada, mas que tenha uma regra de transição, que seja por experiência, algo nesse sentido. Então, para resumir, a partir da promulgação da lei, o novo entrante no mercado, aquele formado em gestão de segurança privada. E os que já estavam, uma regra de transição aí que consiga, bem ampla, que consiga abarcar aqueles profissionais que já estão há muitos anos no mercado. É uma situação, uma realidade muito dos nossos que fazem... dos nossos associados, mas não era essa a palavra os nossos consultores. Tem muito consultor de segurança que não é formado em gestão e ele precisa ser abraçado aí, então teria que ter essa regra de transição. Hoje, o texto da regulamentação, aí, quem leu, vê que permite que continue, depois da promulgação da lei, há uma linha que permite que qualquer pessoa de qualquer profissão, a qualquer tempo, possa ser gestor fazendo só uma pós-graduação, sem a formação básica em gestão. Isso não seria uma regra de transição, não teria um período só para... sempre. Essa seria. O gestor é o formado em gestão ou também aquele que formado em qualquer área que faça uma pós-graduação.
isso não agrada a ABSEG, eu acredito que não agrade os nossos associados. Então, a gente pergunta para o senhor qual é a sua possibilidade, a sua visão sobre isso, a possibilidade de modificação, porque o que nós pensamos é a segurança privada protege vidas, então a gente precisa de uma identidade, um profissional com identidade. A partir do momento que nós abrimos para todas as áreas, sem ser uma regra de transição, que sempre possa ser um profissional formado em qualquer área, só com a pós-graduação, nós vemos que não vai haver uma identidade profissional. Ele vai ter lá a profissão dele e também será gestor. Eu vejo que o gestor vai ser uma segunda opção e que talvez não traga esse fortalecimento da profissão como o mercado precisa que tenha, que seja um profissional realmente dedicado a o ser gestor de segurança seja a profissão dele, né? E não uma segunda opção porque ele fez uma pós-graduação naquilo. Então, a gente queria, como o texto não está dessa forma, o texto da regulamentação, a gente queria ver se o senhor, a sua possibilidade de debate ainda, o que o senhor vê sobre isso. Por favor. Obrigado, Tati. Obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente ainda tem debate. Eu cheguei a comentar aqui que alguns pontos são debate. Durante o intervalo aqui me fizeram essa pergunta. Diego me fez essa pergunta sobre isso. E aí, gente, o que eu posso fazer é expor o que está no texto e expor a minha visão em resposta a Tati, que é uma pessoa muito querida, uma profissional excelente. E a gente quer isso, gente. A gente quer debate, a gente tem que debater. Tem que trazer as ideias, não tem porta fechada, não tem verdade absoluta, né? Ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para crescer juntos, essa é a ideia. Mas eu vou expor, o que está no texto? O texto hoje prevê o seguinte, quem pode ser gestor? Primeiro, quem já estava no mercado há um determinado tempo, a gente pôs 5 anos, e tem nível superior, e o cara que já é gestor, está há 5 anos, ele pode continuar sendo gestor se ele tiver feito o tecnólogo dele em gestão, que não cumpre os requisitos que a gente está exigindo agora, basta ele fazer um curso, deve ser algo em torno ali de 120 horas, alguma coisa assim, não é isso? Alguma coisa 120. Então, ou seja, o cara que já é gestor há 5 anos na data da lei, ele pode continuar sendo gestor, vai ter a carteira de identidade como gestor, desde que ele cumpra os requisitos. Quais são os requisitos? Ser formado em gestão. Ele é formado em gestão, mas ele não cumpre a gestão dele, não cumpre os requisitos, ou ele não é formado em gestão, é formado em outra coisa, ele vai poder fazer o curso complementar. O gestor, já há 5 anos, vai poder fazer. Ele tem que ter curso superior, e ele vai ter que fazer o curso complementar de 120 horas lá. Oi? 140? Ah, tá, desculpa, 140, né? Mas essa quantidade de horas a gente vai ver. Mas ele vai fazer um curso numa escola de formação de profissional de segurança privada e vai continuar sendo gestor, ok? Uma norma de transição, eu acho que essa parte está muito bem construída, ela é unanimidade. Ou seja, o cara que já é gestor há 5 anos, meu amigo, nós queremos você aqui, tá? Só que você não tem o curso com as horas que a gente exige. Então, faça esse curso aqui que vai te dar o conhecimento que a gente quer que você tenha e aí você está abraçado e você continua sendo gestor. Bacana? Tranquilo? Essa é a norma de transição. Os novos entrantes, nós criamos 2 regras para o novo entrante. Primeira regra, ele tem que ter o tecnólogo cumprindo os requisitos que a gente está exigindo. Quantidade de horas disso, daquilo outro, por exemplo. Né? Tem que ter lá, sei lá, 60 horas de direitos humanos, por exemplo. Então ele tem que ter o tecnólogo, um curso de não sei quantas 1000 horas, que são 2 anos, 1.600 horas, não sei quanto disso, não sei quanto daquilo. Beleza. Você tem isso? Já pode pedir sua carteirinha de gestor. Agora, às vezes você não tem. Você não tem esse curso. Mas você tem um curso superior, e aí a gente está dando uma segunda porta de entrada. O cara com qualquer curso superior, que ele possa fazer uma pós-graduação com 360 horas e com X horas disso, X horas daquilo, X horas daquilo outro. Então seriam 2 portas de entrada. Argumentos contrários a isso que eu estou dizendo. A Tati acabou de trazer. Argumentos contrários. O cara, ele é formado em ciência da computação, engenharia nuclear, medicina, direito, administração, e aí ele vai fazer uma pós-graduação e vai virar gestor. Então a gente não vai ter uma identidade que todos sejam formados em tecnólogos de gestão. Esse é um ponto
contra. Ponto a favor, que aí eu saio do argumento da Tati e venho para o meu argumento, que eu defendo. Eu e os colegas, alguns colegas que trabalham conosco. O que a gente defende? A gente defende que aquele cara que já é um profissional de nível superior, que já tem um curso superior, que ele possa, com uma pós-graduação, se ele quiser, ele entrar no mercado de gestão. E aí eu estava dando o meu exemplo. Eu sou delegado da PF desde 2003, antes fiz direito, tenho pós-graduação, mestrado, daqui a 7 anos e meio eu me aposento. Aí suponhamos que eu quero virar gestor. Se eu tiver que fazer o tecnólogo, pode ser que eu fale, cara, mas eu vou ter que fazer outro curso superior, tal. Mas se eu tiver que fazer uma pós-graduação, opa. E eu acho que com a experiência que eu tenho, com os anos, tal, fazendo uma pós-graduação, eu posso começar a aprender e posso ser um bom gestor. Aí eu estava conversando com o Coronel Boldrin. Coronel Boldrin. E aí, mesma situação. Coronel PM, reformado, tal. E aí ele quer ser um gestor. Já tem curso superior, já tem uma experiência grande. Então, ele vai ter que fazer um tecnólogo ou ele vai ter que... Eu sei que fizer uma pós-graduação já resolve. Aí, o Diego, formado em administração? Direito. Formado em direito e MBA em segurança privada. Tá. Mas ele já é gestor há 20 anos. Vamos supor que ele fez o MBA dele agora. Formado em direito, fez o MBA em gestão. Não, você não pode, você tem que fazer o tecnólogo. Então, o nosso raciocínio, respondendo, Tati, embora a questão, obviamente, ainda não esteja fechada, mas a nossa crença é que ao permitir que alguém com curso superior faça uma pós-graduação com os requisitos que a gente estabelecer para ser gestor, eu vou conseguir propiciar que mais gente boa entre do que o contrário. Porque se eu criar um freio de que qualquer pessoa que queira ser gestora, ainda que ela tenha pós-doutorado, se ela não fez o tecnólogo, ela não possa entrar, essa pessoa talvez, e muito provavelmente, ela não vai querer fazer o tecnólogo. E aí, às vezes, a gente perde uma mão de obra muito qualificada. E, por outro lado, a gente ainda tem situações que nós temos muitos cursos, até EAD. Então, a exigência do tecnólogo, ela não impede que uma pessoa que não é boa entre. Porque pode ser que o cara faça um curso que não é tão bom. Lógico, nós vamos... Pode ser que ela faça um curso que não é tão bom, então não impede que uma pessoa que não é tão boa entre, mas pode dificultar com que uma pessoa boa entre. Então, nessa balança, penso eu que essas duas formas de entrância para novos entrantes, né? O cara que tem o tecnólogo cumprindo os requisitos, ou o cara que tem o curso superior, sei lá, engenharia quântica, engenharia elétrica, direito, administração, contabilidade, ciência da computação, que esse cara possa, com uma pós-graduação de 360 horas, que ele possa também ser gestor. Essa é a nossa crença. A gente acredita que esse seria o melhor caminho, mas nós ainda vamos debater, nós vamos levar isso ao nosso novo diretor. E aí alguém me fez a pergunta, e antes que me faça, Percival, eu vou responder aqui, porque vai que alguém vai fazer, eu já respondo. Me pergunta o seguinte, qual é acho que foi o Boldrin mesmo que perguntou, o prazo da minuta? Foi o senhor, não foi? Como é que está a previsão? Bom, vamos lá. Deixa eu dar essa informação que eu acho que todo mundo tem interesse nessa resposta. A minuta estava pronta, assinamos, mandamos para o diretor, o então diretor de Polícia Administrativa, doutor Teixeira, meu chefe, ele assinou concordando e mandou para o diretor-geral. Nesse meio tempo, o diretor-geral segurou a minuta, por quê? Porque ele estava trocando o diretor de Polícia Administrativa, e aí nós temos um novo diretor de Polícia Administrativa, que foi chefe de gabinete do Dr. Leandro Daiello. O Dr. Leandro Daiello foi superintendente aqui em São Paulo, da PF, e foi diretor-geral o mais longevo da história. Foi 6 anos diretor-geral da PF. Tá? Então, o doutor Fabrício, que é o novo diretor de Polícia Administrativa, o meu novo chefe, ele ficou 6 anos assistente do diretor-geral, e a coisa que ele mais fez foi o quê? Conferir norma.
Então ele tem uma larga experiência nisso, ele está conferindo a nossa minuta vírgula por vírgula. E trazendo, eu tive uma reunião com ele na segunda-feira, trazendo excelentes sugestões. Então ele abriu uma janela de oportunidade para que a gente possa rediscutir determinados temas. O que eu pedi? Me reuni com todas as 12, na verdade com 11, né? A NTC não participou. Com 11 das 12 entidades que estão ajudando na escrita, nos reunimos na terça-feira. Terça-feira, Daniele Lopes. Terça-feira. Terça-feira. E aí eu pedi às entidades, olha, me mandem aí 1, 2, 3 temas mais importantes, mais quentes de vocês, para que eu possa tentar reverter. Posso tentar melhorar essa minuta ainda no âmbito interno, nessa janela de oportunidade que eu terei na semana pós-Semana Santa, com o DPA. Para quê? Porque se eu conseguir resolver, se eu tenho, sei lá, 20 pontos quentes, se eu consigo resolver 10, são menos 10 pontos para discutir lá na MJ. Se eu conseguir resolver todos, cara, aí... Mas assim, a ideia é que a gente resolva aqueles pontos que são muito importantes, porque essa minuta que vai sair, e aí o seguinte, o diretor prometeu que na semana que vem ele termina a análise dele, ou seja, Semana Santa, na pós-Semana Santa a gente vai sentar, eu vou levar esses pontos com algumas propostas de correção, tem alguns pontos que são muito, muito importantes, vou levar todos esses pontos que são quentes para todas as entidades, e eu sou muito transparente, todo mundo sabe que eu vou fazer isso, e a gente vai melhorar a minuta, ainda mais. Ela já está muito boa, do jeito que ela está, se ela for aprovada, já está top, mas ela vai melhorar. Tem pontos que são muito caros. Não está aqui a Selma, mas vou conversar com a Selma, né? Você trouxe que ela teve uma questão aí no trânsito, ela não pôde estar, mas a ABESE tem uma questão importante para resolver, a ABSEG tem questão importante para resolver, a BCFAV tem uma questão que não é só da BCFAV, é de todo o segmento, FENAVAL tem seus pontos importantes, todo mundo tem o seu ponto, FENAVIST, todo mundo tem os seus pontos importantes. Então a gente quer resolver pontos importantes. Por quê? Porque essa minuta que vai sair, ela vai ser a minuta do diretor-geral. E o diretor-geral vai falar, eu quero essa minuta. E nós temos, nesse meio, uma entidade muito poderosa, que essa entidade muito poderosa, a gente vai chamar e falar assim, olha, vamos junto? Vamos. Então a gente quer que todas as entidades, e eu estou pedindo isso, que as entidades se mantenham unidas. Porque se as entidades se mantiverem unidas, a nossa minuta vai sair. E independentemente, né, Daniele, de ter um ponto ou outro que não é consenso, o decreto precisa sair porque o decreto faz a segurança privada se catapultar positivamente. Ela não vai dar um salto pequeno, vai ser um salto grande para a segurança privada. Então nós precisamos dela. E nós não podemos, neste momento, perder a nossa convergência em prol do decreto. Por quê? Porque se perdemos a convergência, perde todo mundo. Então, respondendo, qual o prazo? Eu estimo que saia da PF nas próximas 4 semanas, 3, 4 semanas, sai essa minuta e será uma minuta defendida pela nossa direção-geral. E eu espero que seja uma minuta defendida pelas entidades. Ainda que um ponto ou outro, né? Porque essa questão, tá, vamos analisar essa questão da pós-graduação, mas isso não acaba com o mercado, isso pode ter um problema aqui ou outro, mas isso é algo que não acaba com o mercado. Eu preciso ter cuidado de não dar um remédio numa dose errada para não ser um veneno. E é por isso que eu tenho esse cuidado quando me pedem, você tem que dizer que aqui nesse transporte aquaviário é escolta. Não vou dizer que é escolta. Eu vou dizer que pode ser escolta, pode ser transporte, pode ser patrimonial. E aí o mercado vai usar, eu estou dando 3 ferramentas, o mercado vai usar a mais adequada. Eu não vou dizer que tem que ser um carro, não. Mercado. Eu acho que 2 pode. Mas 2 aumentou a planilha. Então faz 1. Mas é melhor eu fazer igual a Luciana lá. E eu acertei o nome, né? É melhor fazer igual a Luciana lá. Eu tiro o Mob e ponho um Onix, que aí eu boto os 4 dentro. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ter essa consciência de não atrapalhar o mercado, mas precisamos todas e todos aqui, e que estão nos assistindo ao vivo online em todo o Brasil. Precisamos ter a consciência de que a gente só vai vencer essa luta se a gente estiver junto. Não adianta um querer ir lá e, eu vou passar a perna. Essa história do passar a perna, todo mundo sabe o que aconteceu em 2016. Vou botar aqui um jabuti. O jabuti agarrou esse projeto 8 anos. Então não podemos pensar em jabuti. E por isso eu sou transparente, por isso eu peço, me reunir e pedir a vocês. Mandem para nós aqui tudo que vocês vão pedir no MJ, para que eu saiba antes, para que eu possa tentar resolver, e para que a gente tenha transparência e lealdade entre nós, questão ética,
para que a gente possa avançar. E todas as entidades disseram, sim, estamos juntos e vamos seguir assim. Beleza? Percival, próxima. Adiantada a hora, acho que nós vamos dar por encerrada a sua palestra e avisando agora os nossos Já acabaram as perguntas? internautas que estão online. Eu tenho aqui umas 10 perguntas que nós vamos endereçar ao senhor. Pode mandar, eu Para respondo. depois responder, né? Fala com o pessoal que está online para seguir o @, professor Campidelli lá no Instagram. Ok, né? @ professor Aí, Campidelli no Instagram. Ah, Depois a gente manda a mensagem também. A última pergunta da... deu Vai, porque ele tem compromisso. Eu sei que é um assunto assim que a gente está falando bastante dias, eu já estou até cansado de responder. Mas é muito importante para mim, porque meus associados estão me cobrando aqui, até para que tranquilize um pouco mais, é a questão nossa, que é o ponto mais importante da BCFAB, de todas as empresas, acredito que de todo segmento, é a questão do exame de saúde física, de saúde mental feito por médico psiquiatra. O senhor pode, pelo menos, tranquilizar o nosso segmento em relação a isso? O exame psiquiátrico ele vai ter que ser feito obrigatoriamente por médico psiquiatra com pós-graduação, estrito sensu em Harvard. Não, brincadeira. Agora alguém vai cortar isso e vai postar o influencer, né? O influencer vai cortar. Olha o que o coordenador geral falou. Não, brincadeira. Bom, vamos lá. Eu preciso de 35 minutos, Percival, para explicar, tá? Percival, eu preciso de 35 minutos para explicar. Tá? Obrigado. Não, brincadeira, vamos lá. 3 minutos de vocês. Em 1983, exame de saúde física e mental era uma coisa só. Ok? O professor Nunes me deu essa aula, né? Exame de saúde física e mental era uma coisa só. Só que hoje ainda é uma coisa só. Por quê? Porque a lei de 83, beleza, era uma coisa só. Só que eu tenho uma lei de 2024, repetindo, exame de saúde física, mental e psicológica. Física, mental e psicológica. Ou seja, a lei está dizendo que são 3. Ok? A lei está dizendo. Em 83, havia uma interpretação que eram 2 coisas. Agora a lei está dizendo que são 3. E aí, como a lei está dizendo que são 3, o que a PF interpretou? Literalmente, tem que ser saúde física médico, saúde mental médico psiquiatra, saúde psicológica psicólogo, ok? Só que o que acontece? Existe, e aí está exigindo, o que está na minuta? Que o novo entrante tem que fazer os 3 e quem está no segmento tem que fazer na primeira renovação. É isso que está lá escrito, sendo transparente, tá? Só que aí o professor Nunes, novamente, me dando uma aula, ele falou, Campidelli, olha, não é bem assim, porque o exame psiquiátrico ele pode ser feito por médico psiquiatra ou médico. Mas se ele pode ser... E aí, nas minhas pesquisas, nas nossas pesquisas, nós encontramos o seguinte, preferencialmente por médico psiquiatra. Se é preferencialmente, não é exclusivamente. Se não é exclusivamente, pode ser médico. Então, o que a gente tem agora de compromisso meu de lutar por uma mudança, qual é? Plano A, manter o que estava antes. Exame de saúde física e mental por médico e exame de saúde psicológica por psicólogo, ok? Ou, que foi levada para mim na terça-feira, que seria o meio termo. Eu só exigi dos novos entrantes. O que ainda continua aumentando o custo, continua, de repente, limitando as entradas. Mas há o compromisso nosso, né, Delci? Já assumi esse compromisso com você e com todas as entidades, há o compromisso nosso de lutar para a manutenção do exame de saúde física e mental por médico, como sempre foi. Há esse compromisso nosso de lutar por isso. Nós vamos submeter isso ao nosso novo diretor com a proposta de alteração de texto. Tá? Então, existe uma bomba nuclear armada, né? Uma bomba nuclear armada que exigiu o exame psiquiátrico. Tá armado porque está na minuta. E a nossa proposta é desarmar essa bomba, mantendo a situação como sempre esteve. Ok? Então, é um ponto crítico, né, Renilson? É um ponto crítico. Se a gente exigir isso na atualização, vai ter muito vigilante que não vai passar. Vai ter muito vigilante que vai sair. Então, é um ponto crítico que a gente quer
corrigir antes da minuta sair da PF. Então já tem esse compromisso nosso de lutar por essa alteração para manter como estava antes. Respondi, Delci? Por nada. Muito bem. Acho que podemos encerrar, né, doutor Campidelli? Eu tenho até 18 horas. Ótimo. Então, eu quero, em nome do SESVESP e da ABSEG, agradecer a presença de todos